Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Chicken Jockey! Sejam bem-vindos, três Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre os heróis que foram substituídos pelos videogames. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Grande, aparentemente nós temos 99 vidas. Exatamente, Rogério Montanari. Chicken Jockey! Caraca, maluco, para aí, pelo amor de Deus. Fernandinho Schmoltz. Ninguém mais aguenta filme de boneco. Bora pro filme de console. Isso. E é boneco também. Que é boneco também, mas é o boneco virtual. Exatamente. Olha só, hein, gente. Passamos por uma era de filmes de super-heróis. Podemos dizer aí que nesses últimos 20 anos, dá pra dizer isso? Que de 2000 pra cá, 2 décadas. Oi? Foi no É 2000, porque desde X-Men, né? É X-Men, verdade, Homem-Aranha, etc. também, Homem-Aranha. Né, a gente teve uma ascensão muito grande desse gênero, apesar das pessoas não gostarem de colocar super-herói em um gênero. Ele é um gênero, né? Tiago, o que é que tu gosta? Gosta de filme de super-herói? É um gênero, é uma caixinha, né? Que você coloca ali no... Se existissem as locadoras ainda, existiria uma prateleira chamada filme de super-herói. Com certeza. Né? Agora, a moda parece que procurou um outro referencial, que são os videogames. Estamos tendo muitas adaptações de videogames e finalmente essas adaptações começaram a dar dinheiro nos cinemas. E quando dá dinheiro, vira uma nova tendência. Parou de ser qualquer filme de adaptação de jogo, parou de ser uma porcaria. Porque Exato. rolou aí parecia que era uma maldição, né? Há um tempo atrás. E tem muita coisa ainda que é bem mais ou menos, né? Mas a gente vai conversar isso já. Vamos falar sobre super-heróis, sobre essa derrocata do cinema de super-heróis e essa crescente do cinema de videogames, principalmente com a estreia de Minecraft, né? Minecraft chegou nos cinemas, boa parte de nós assistiu essa jossa nos cinemas aí. E vamos comentar um pouquinho também sobre o fenômeno que tá causando, o fenômeno que foi Sonic, né? Sonic causou um fenômeno absurdo no ano passado, em 2024, e vem causando nos últimos anos também. O sucesso do Mario, né? Que tá acontecendo, gente, né? Virou os anos 90 agora que é Mario, é Sonic, tá tudo funcionando, tá tudo dando certo nos cinemas, a gente vai comentar A nostalgia é cíclica, Jurandir Filho. Exatamente. É isso, vamos falar sobre heróis e videogames, agora aqui no Rapadura Cast. Olá, aqui quem fala é Erika Tamires, de Campinas, São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Seguinte, vai de hoje que a gente tá falando sobre o cinema de super-herói e o quanto ele vem caindo. E não é caindo, porque as bilheterias estão baixas, porque isso pouco importa pra gente que consome as coisas. A gente quer filmes maneiros, filmes que façam sentido, principalmente quando se fala de universo compartilhado. A gente quer bons filmes e tudo. Dá pra pontuar especificamente que desde lá de 2019, quando acabou Vingadores Ultimato, a Marvel meio que se perdeu. E a Marvel, a gente fala dela porque a Marvel é a grande chefe desse mercado de super-heróis, né? Eu até poderia, na verdade, completar isso que você tá dizendo, que é o seguinte, a DC já vinha não entregando filmes tão bons. Exato. A Fox já não vinha entregando filmes tão bons. A Sony também. A Sony também não vinha trazendo filmes tão bons. Então, uma que continuou trazendo qualidade, ou pelo menos uma continuidade de um universo que era muito interessante, Uma foi a Marvel. consistência, né? Então, às vezes ela dava um tropicão, mas o próximo filme já era legal e já fazia uma... Sabe? Já fazia uma alusão ao grande universo, a tudo que vai acontecer. Não era nada, mais. né, absurdo também, modificou tinha tudo. Um outro filme, acho que um dos piores filmes de todos, que é o Thor 2. Ele vem ali na era de ouro, digamos assim, da Marvel. Na era é um filme Paramount horrível. da Marvel, na era Paramount. Não, o Thor 2. Thor 2 não era Paramount. Thor 2 já era MCU. Já era Disney. e é um dos piores filmes de todos, assim, tranquilo. Os piores, com certeza. Só que ele vem numa fase que as coisas estavam indo muito bem, principalmente o universo em si. E aí, depois de Ultimato, a Marvel, eu acho que
a fórmula se esgotou. Veio o Homem de Ferro 3, que muita gente desgosta, né? Sim, é ruim. Hoje em dia você assiste, ele se torna melhor porque sabe tanta coisa ruim. Não, é um filme do Shane Black, cara. Não. É um filme do Shane Black. Não, é ruim. Mas na época foi é muito ruim, criticado, né? É ruim, Foi muito criticado na época. E aí, logo em seguida veio o Thor 2. Ambos em 2013, né? E aí a gente fala, vixi, Puta, a Marvel, acabou. não sei o quê. Aí, o Capitão América, Soldado Invernal, Pois né? A Marvel funciona assim, quando vem um filme bom da Marvel, vem o Will Smith e nos filmes ruins. Aí você, tipo assim, esquecia, né? O Will Smith com o seu botãozinho do Homem de Preto, da sua flash, que dá aquele... Você esquece o que aquela aconteceu tarefa. aí. Neuralizador. Aí depois veio Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron, aí Homem-Formiga. Aí o Homem-Formiga, não sei o que, não sei Não, o que. o Era de Ultron a galera já não curtiu tanto. Isso. O Homem-Formiga, beleza, Ok. porque todo mundo entendeu que era um filme de Sessão da Tarde. Eu não lembro das pessoas Logo em xingando. seguida, Guerra Civil, Aí toma na sua cara. né? Aí depois Doutor Estranho, aí depois Guardião da Galáxia 2, depois o Homem-Aranha de volta pra casa. De volta pra casa não, de volta ao lar, né? Depois Thor Ragnarok, Pantera Negra. Então tem uma sequência aí, Vingadores, Guerra Infinita, etc. Então a Marvel, ela lançava uma quantidade de filmes que fazia com que as pessoas esperassem esses filmes saírem, né? Era um programa, né? 2 vezes por ano. Depois acabou se tornando 3 vezes por ano, né? E outra coisa também, Júlia, que acontecia é que, por exemplo, você pegava um Homem-Formiga aí no caminho. Eu gosto dos filmes do Homem-Formiga, mas vamos supor, você pegava um filme do Homem-Formiga, Sim. mas você já sabia que depois dele ia vir Vingadores. Entendeu? O Capitão Ou Guerra América Civil. é basicamente um Capitão Exato. Vingadores, cara. Então você ficava... Beleza, tipo, esse aqui é um pouco menos, mas eu sei que o que vem pela frente é grande. Só que... E aí, isso sempre foi uma fórmula, tá? Se você olhava, se você assistia esses filmes, tirando os primeiros, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Se você assistiu o primeiro Homem de Ferro hoje, ele é um filme totalmente anti-Marvel do que é hoje em dia, assim. Cara, é um filme sexy, é um filme sexy, é um filme sujo, arrojado. O personagem é um anti-herói real, assim, tal. Mas essa forma, ela foi se desgastando, mas a gente aguentava por isso, porque tinha o hype do próximo, tinha o hype do grande universo. Rogério, eu acho que teve um problema sério. Sabe qual foi? Série de TV. Na hora que você colocou as séries no mix não foi também, só isso. Não, é um dos problemas. Com certeza É um dos problemas. A gente teve a entrada das séries no mix que começou bem, gostei de Loki, gostei de WandaVision. Gosto mais de Falcão e Soldado Invernal do que gosto do Capitão América. Acho que super saturou, né, Cicas? Eu acho que começou a saturar. Indo do mercado. E ao mesmo tempo, a gente teve também os problemas na DC. A DC não conseguia pegar uma direção. De vez em quando a DC entregava uma outra coisa legal, assim. Apesar de ter um universo torto, aí saía um Shazam 1, que é um filme divertido e tal. Aí depois saía um Aves de Rapina. Aí eu falei, caraca, Aves de Rapina é legal, não sei o quê. Aí o James Gunn veio ali com seu Esquadrão Suicida, que é um filme bacana. Mas mesmo assim foram filmes que foram prejudicados pela pandemia. Mas eu tô falando assim que em termos de universos compartilhados, assim, se você considerar, porque depois veio o The Batman, que não tem nada a ver com esse universo que tava sendo construído, sabe? Antes teve o Joker, né, que também não fazia parte de nada. Então, aí São dentro do filmes universo isolados, né? veio o Adão Negro, que foi aquilo que foi, né? Toda essa questão do James Gunn assumir e os filmes restantes, ninguém ligou. Mas aqui pro público comum, as pessoas, assim, que estão acompanhando, que gostam de filme de super-herói e tudo mais, quando você passa a entregar um monte de filme, você super satura o gênero, porque uma coisa era quando você tinha 2, 3 filmes de super-herói por ano, depois que você passou a ter 6, 7 por ano, e eles passavam a ocupar o ano inteiro nos cinemas, E sempre ainda tinha os da Sony, Venom 2, Morbius, Madame Teia. Isso. E não vamos esquecer os últimos filmes da Fox também, tá? Que é o X-Men Apocalipse, o X-Men Fênix Negra e depois o... Novos Mutantes, que quase não saía. O Rogério, ele convenientemente esqueça de citar Logan aí no meio também. Porque foi o que sobrou de qualidade, Não, né? e Deadpool também. Os filmes do Deadpool 1 e o 2 saíram ainda sobre o selo da Fox. E eles são 2 filmes bem queridos. Só que se você pegasse esses últimos 10 anos, a gente passou a ter isso, né? 5, 6 filmes de super-herói durante o ano inteiro. E aí você chegava no cinema, sempre tinha um filme de super-herói ocupando 3, 4 salas. E ele ocupava muito espaço e quase ninguém mais estava vendo. As bilheterias começaram a cair. E aí o que é que passou a acontecer? Hollywood começou a olhar com outros olhos. Que tipo, será que esgotou um pouco a fórmula? Aí de vez em quando chegava um filme que trazia uma nova esperança, né? Acho que não...
acho que dá pra continuar. Havia um The Batman que aliava a qualidade com um sucesso de bilheteria, né? Você tinha ali na Marvel, apareceu algumas pérolas assim escondidas que acabavam dando certo, só que a última fase inteira da Marvel é difícil a gente escolher realmente um filme muito bom. Cara, nessa última fase da Marvel a gente teve o quê? De sucesso mesmo. Sucesso com S maiúsculo. A gente teve Guardiões da Galáxia, que era uma conclusão de trilogia, era uma coisa muito particular do James Gunn. E bom filme, né? E bom filme. Não, maravilhoso o filme. E aí tinha ainda aquele gosto amargo de o cara tá indo chefiar a concorrência. Tinha o do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que trouxe lá os Spider-Mans de outros estúdios. Esse é o detalhe, né, Júlia? Esses dois sucessos que a Marvel teve, o Deadpool e Wolverine e o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, os dois são ancorados em uma coisa: nostalgia. Nostalgia e principalmente de coisas da Fox, né? Que não eram coisas que a própria Marvel tinha feito, né? A Marvel lançou 2 filmes que são mais solo dentro dessas últimas fases, que foi o Shang-Chi, que eu gostei. Eu gosto do Shang-Chi, eu tenho problemas com o terceiro ato, mas eu gosto do filme. Mas que foi um filme que também acho que não foi tão visto por causa da pandemia, né? Foi durante a pandemia, né? E o Eternos, que dividiu o público de uma forma brutal. Entre os que gostei e que porcaria. Não teve ninguém que realmente amou Eternos. Não dividiu nada, cara. Teve quem achou qualquer coisa e teve quem achou uma ruim. Grande merda. Porque bom mesmo só o Daniel, cara, que achou incrível e os filmes da vida dele. Porque, porra... Mas esses filmes, eles acabaram fazendo com que sobrecarregasse esse cansaço, né? Principalmente com as séries de super-herói que a Marvel começou a fazer bastante. E aí isso super saturou o gênero. Se ela tava liderando o gênero, ela mesma foi responsável por dar uma super saturada. E eles estão tentando se reinventar, né? A indústria, ela não para, né? O mercado de cinema, de Hollywood, ela não para. Ela começou a procurar alternativas. Já que a fonte de inspiração para fazer filmes já tinha seus donos, coisa da Marvel. Quase tudo estava dentro da Disney. E aí uma outra coisa estava separada, como o próprio Homem-Aranha, né? Que é um personagem da Marvel, mas é de propriedade da Sony, né? Os direitos de adaptação. Nos cinemas. Né, nos cinemas. Você tem os da DC, tá com a Warner. E os outros estúdios? Os outros estúdios acabaram ficando sem nada de super-herói para fazer a adaptação. E eles começaram a correr atrás de outras coisas. Existe um local muito fértil de histórias. E que é uma indústria maior do que a de cinema. A de games cresceu absurdamente nos últimos 10 anos. Hoje ela é maior do que a de cinema. Ela gera mais cifras do que a indústria do cinema. E é um terreno muito fantástico para você fazer adaptações, né? E que sempre foi extremamente subaproveitado, né? Porque com certeza. Era mais ou menos, sabe o que, Rogério? Como os quadrinhos eram nos anos 60, 70, que era coisa de criança, ninguém quer saber disso, sabe? Até o final dos anos 90 era desse jeito, cara. Pega, por exemplo, os filmes de quadrinhos que saíram nos anos 90, com exceção de Blade e do... Ninguém levava muito a sério, né? Ninguém levava a sério. Do primeiro não. Cara, a gente teve Batman e Robin, a gente teve Aço, o filme do Quarteto Fantástico, por exemplo, do Roger Corman, que sequer foi lançado oficialmente. É horrível, né? Sabe, era só pra eles não perderem os direitos, né? Era só coisa tosca, né? A gente teve aquele Capitão América de orelha de cera. O Hulk verde triste? Mas aí é anos 80, né? O Justiceiro do Dolph Lundgren. O Justiceiro Tartaruga Ninja, era Tartaruga Ninja. Vivia no esgoto, era o E não tinha nem a caveira. Gente. Era outra época de adaptação. Obviamente que tinha os filmes do Tim Burton, né? A gente tem que pontuar o filme do Tim Burton e o filme do Superman lá dos anos 70, né? Então, mas você pega, por exemplo, o primeiro filme do Superman dos anos 70, é um filme que é até à frente de seu tempo, porque é um filme que respeita o personagem, tem todo um amor por ele e tal. E pega nomes gigantescos, pega Marlon Brando, pega Gene Hackman. Mas aí, a partir do segundo, quando você tira o Richard Donner, que era o cara que tinha essa visão, virou uma comédia, porque o 2 é meio pastelão já, o 3 nem se fala. O 2 é meio Richard Donner, meio Richard Lester. Sim, mas se você assiste a versão do Lester lá, já é uma... E é exatamente porque os produtores... você vendo a história sobre os filmes, você vê que os produtores, eles tinham essa ideia de que, cara, isso aqui é um filme pra criança, tem que ser engraçado, tem que ser divertido. Não é, entendeu? E o Donner não, ele tinha uma ideia que, isso aqui é um filme que dá pra agradar todo mundo, criança, adulto e tal. E os produtores lá, eles não pensavam dessa forma. Por isso, e aí me remete a um podcast que foi o primeiro Rapadorcast que eu participei na minha vida. Ixi. Que é o de videogames em 2017. A gente é fantástico, né?
Parabéns, uma salva de palmas pro Rapadura Cash aí. Obrigado. Você também, ouvinte. Palmas aí pro Rapadura Cash. Porque esse tipo de papo que a gente tem aqui, ele faz total sentido com o momento da indústria na época. A participação do Rogério aqui, a primeira participação dele, foi em fevereiro de 2017. E olha o título. Por que as adaptações de videogames não funcionam no cinema? Caraca, que fantástico. Uma documentação histórica, né? Isso é fantástico, cara. Vamos pensar um pouco que tinha até 2017. Na capa tem aqui, Cicas. Tem Resident Evil, tem Assassin's Creed lá do Michael Fassbender. Ai, meu Deus. Warcraft, que é a animação, filme live action, tudo. O filme lá do... Cara, Aí tem... Warcraft é um que respeitou o lore, foi feito com seriedade, mas o público não abraçou. Eu gosto do filme. Tem uma thumbzinha do Mario, do Mortal Kombat. Aí tem alguma coisa do Silent Hill, porque Silent Hill teve uma continuação. Silent Hill é sempre o que falam que é o melhor de todos. Street Fighter do Jean-Claude Van Damme lá, e do Raul Julia. Tem o Max Payne do Mark Wahlberg. Lembra que foi feito do Max Payne? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Tem certas coisas que você fala, você Esquece. consegue ver a Você data. não lembra? Assim, a data que saiu, sabe? Te dou mais um. Prince of Persia, do Jake Prince of Gyllenhaal. Persia, Jake Gyllenhaal. Esse é legalzinho, mas esse é legalzinho. É legalzinho. O elenco é todo mal escolhido, mas é legalzinho. Em quem... Olha a... Cara, isso aqui é sensacional. O Angry Birds, que Olha agora aí, vai ter o terceiro. A gente comentou naquela época. O terceiro que ninguém pediu. Olha aqui, ó. O time discutiu sobre o passado, o presente e o futuro dos games nas telonas. Ih, o futuro Em quem devemos depositar nossas fichas? Tomb Raider ou Uncharted? Caraca! Viveremos para sempre com as exceções, dizendo, aspas, pelo menos Silent Hill foi bem adaptado. 2018 será o ano dos videogames no cinema? Demorou um Corta pouquinho. pra 2025. Corta pra 2025 e, cara, e aí a indústria ela virou de ponta cabeça. Mas olha, saiu o Uncharted. Poderia ter sido melhor. Mas saiu. Poderia ter sido melhor. Eu gosto muito dos jogos de Uncharted. Em 2018 saiu Tomb Raider e o Rampage. Cara, de adaptação de games. Tomb Raider foi bem ruim, porque é um filme que não decidia dentro da sua própria mitologia. Ruim, e eu achei a Alicia Vikander Aquele da Alicia Vikander, né? Eu gosto dela. Ah, não é possível. Você gosta só por causa dos gritinhos. Você gosta mais do making off do que do filme, cara. É exatamente isso. Para, então! Isso não tá certo, O que eu gosto do Tomb Raider é ver o treino da Alicia Vikander nos bastidores, dela fazendo as coisas ela mesma, sem dublê. Mas não é o filme, cara. Mas o filme é aquela historinha. Ela com a Lara Croft chata. Esse é o problema. É muito chato. Rampage. Então. Agora, filme do The Rock. Desde que a gente falou, teve também o Max Payne. Cara, eu lembro da época de Max Payne, eu tava ainda cobrindo notícias no site. Tinha algumas notícias que saíam de declarações do Mark Wahlberg, que fazia o Max, né? Falando, cara, esse filme vai ser melhor do que o Cavaleiro das Trevas. Sabe? Era um ego lascado e, cara, tá pra existir um jogo mais fácil de ser adaptado pro cinema do que Max Payne. É muito fácil adaptar Max Payne. Porque é basicamente o filme é basicamente um filme noir ruim. Sabe, é quase um jogo de um filme desejo noir de matar com câmera lenta, com bullet... Sabe, não é difícil. Bullet Time. Bullet Time. Não dá pra dizer que não tentaram adaptar videogames, né? Porque Resident Evil teve diversas adaptações. Lembra? Tem dois Tiveram Nossa, duas eu não adaptações lembro. do Hitman. Teve o Need for Speed, Rogério. Lembra do Need for Speed com Teve o Need for Com o Jesse. o Jesse do Breaking Bad? Foi verdade. Peraí. Vamos começar. Assim, a gente tá falando dessa ideia de vai ter muita gente xingando, porque como assim? Só tem um filme porcaria de videogame e tal, e os caras já estão falando isso. Mas é porque, aparentemente, tá existindo uma mudança na maneira de se adaptar o videogame. Isso. De como respeitar o jogo pode dar certo no cinema, coisa que Nossa! nunca ninguém pensou em fazer, não é mesmo? Imagina, né? Quem diria? A pessoa pegava o Resident Evil e fala assim, nossa, essa franquia de zumbis que é protagonizada aqui pela Jill Valentine e pelo Chris Redfield, vamos adaptar pro cinema? Vamos inventar uma personagem pra ser a protagonista da Mila Jovovich? Por exemplo, Mas, cara, no Mortal Kombat gerou o 7º filme de ficção científica favorito do Jim Cameron. A gente já falou que o James Cameron, quando tem amigos dele que fazem os filmes dele, ele elogia pela amizade. Michelle Rodrigues. Ele elogiou Resident Evil só por causa da Michelle Rodrigues lá. Mas eles...
por exemplo, teve uma adaptação há pouco tempo do Mortal Kombat. Uhum. Que tinha tudo pra dar certo. Por quê? A caracterização tava muito boa. O timing era bom. Tinha um time bom, que é essa ideia do que os videogames estão voltando. Tinha Tinha um ator que faz o Scorpion lá, muito bom, né? Hiroyuki Sanada. Tinha uma coisa, tu lembra que ele era baseado, quando deram entrevistas, né? Antes de fazer o filme, eles diziam assim, que olha, esse filme aqui, ele vem na onda daquele curta que saiu, que era o Mortal Kombat Rebirth, que é um curta fan-filme que saiu na internet. As pessoas viram e falaram assim, caraca, é isso que a gente precisa, um Mortal Kombat real. Mortal Kombat que chamasse atenção. Não tinha uma série também, não tinha uma série no YouTube? Mas uma série no YouTube. Com esse Mortal Kombat real. Só que não tinha a mesma qualidade, né? Não tinha a mesma qualidade. Era agora outra pensei um pouco. A gente teve, nesse filme do Mortal Kombat, 10 ótimos primeiros minutos. Porque foram os 10 primeiros minutos que seguiam o lore. Que respeitavam o videogame. Pois é, porque era justamente a origem da briga entre o Scorpion e o Sub-Zero. Aí você inventa Cara, sério. Quantos personagens de Mortal Kombat existem? Cara, sério. Muito. Se você juntar todos os jogos. Bota aí, Joel, a tela do Mortal Kombat Ultimate, o Trilogy. Mortal Kombat Trilogy, a tela de seleção do Trilogy. Cara, pra você ver. Deve ter uns 100 personagens. Aí vamos criar um novo com um poder ridículo. Vamos botar o Goro pra lutar no quintal desse cara. É isso. Mortal Kombat sem Mortal Kombat. E que tal a gente fazer o Mortal Kombat sem ter um Mortal Kombat? É golpe. Porra, vai se foder, cacete. Mas, Rogério, a continuação tá chegando aí, Rogério. Então, calma, e eles trouxeram o Call Urban. Agora vai, hein? Não, agora vai. Eu adoro o Call Urban, tá? Mas porra, o Call Urban não dá pra o Call Urban salvar um filme. Eu sou extremamente parcial, tá? Eles não deram uma palavra sobre aquele personagem lá do primeiro filme. Nada. A campanha publicitária tá focada no Call Urban. Mas ele tá lá. O Call Urban está no Doom, tá? Que é outra adaptação horrorosa de videogame. Lá atrás, com The Doom, Rock. Aliás, que teve o quê? Uma 10 cena. bons minutos, uma cena. Uma Caraca. cena, basicamente. É que nem Superman Returns, que a gente fala da cena do avião, lá, que é maravilhosa, aí o Doom, ele tem a cena em primeira pessoa, que é todo Mas mundo, sabe caraca, o que eu parece acho que videogame. é aquela cena que eles têm que fazer pra poder botar no trailer e vender pros fãs pagarem o ingresso. Mas por que não faz a porra do... clickbait. Mas se é o que as pessoas querem ver, por que você não faz o que as pessoas querem Faz ver, o filme mano? inteiro assim, Não sei, Rogério, primeira pessoa. Não sei o que passava na cabeça dessa galera, não. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, que agora a gente tem diretores que gostam das IPs que estão adaptando, ou então gostam dos jogos. É isso que é o negócio, né? A gente teve, não tão recentemente, mas a gente teve o John Wick 4, e teve uma sequência específica do John Wick 4, que foi total e completamente baseada em Hotline Miami. Hotline Miami total, que a câmera sobe Total, um pouquinho Hotline. e fica mostrando ele E é no cenário. maravilhoso, maravilhoso. Fantástica aquela cena, nossa. É porque os jogos começaram a se tornar muito cinematográficos também. Via muito cinema dentro dos jogos, né? Então, você pega um Red Dead Redemption, principalmente o 2, assim, cinematograficamente falando. Você pega o The Witcher, o Witcher 3, né? O Witcher 3, por exemplo, foi um que chamou o próprio The Last of Us. São jogos que são cinematograficamente muito bonitos, né? E aí a galera pensa assim, poxa, isso poderia ir pro cinema se a gente respeitasse o que tá sendo mostrado aqui no jogo, né? Sabe uma coisa também, Juras, que é importante dizer? Que os diretores que estão aparecendo agora para fazer esses filmes são diretores que cresceram jogando videogame. Isso. Então, pra eles, videogame não é coisa de criança como era pros diretores. Pô, o cara que pegou o Super Mario pra fazer lá atrás, pra ele, Super Mario era um troço pra bebê, pra criancinha. Então, vamos fazer cabeça de tartaruga. Eles tentaram ir pra via contrária. Eles tentaram transformar Super Mario em uma versão bizarra de Blade Runner. Que é tudo menos Super Mario, né? É alguém que não entende o que tá adaptando. Isso. Né? Eu tenho a sensação que o Paul W.S. Anderson, ele também não tem noção do que ele tá adaptando, assim. Pior que ele gosta dos jogos de videogame. Ele fez um dos que prestam, que é o Mortal Kombat. Mortal Kombat, o primeiro é dele. Mas ele fez o Monster Hunter também, que é horroroso. Então, né? aí ele faz Monster Hunter, aí ele... Ele faz trocentos Aliás, Resident o Evil. Monster Hunter, nessa ideia do que o Sicas falou aí, o Monster Hunter é um filme que, por exemplo, tem bons primeiros 30 minutos. Que é aquele primeiro monstro que ela tem que enfrentar.
É uma boa Se o filme adaptação fosse mesmo. aquilo, pra mim, teria sido ótimo, E o cara. filme acaba sem fim, caralho. Eu odeio esses filmes Não, que então, não... mas, cara, toda aquela parte que eles estão lá, e tem aquele monstro, e tem aquele outro cara, e aí toda aquela parte eu acho fantástico. É o Tony Jaa, se eu não me fantástico. engano, né? É o Tony Jaa que faz o carinha, né? Eu acho que é, e aí ela não consegue andar, porque o monstro ele nada na areia, e ela não consegue sair da pedra. Porra, toda aquela parte, eu acho que é uma meia hora do filme. Aquilo é fantástico, e aquilo é Monster Hunter, de certa forma. Aí o restante é uma loucura do caralho, Paul W.S. Anderson, entendeu? Que ele adora fazer nos dos filmes deles. Tem uma coisa que, se a gente pegar em termos de indústria, como é que a indústria enxerga isso, né? Você vê que os videogames são um grande celeiro para histórias. Você compra direitos e você vai lá e adapta. Eu lembro lá que em 2018, o Steven Spielberg fez o Jogador Número 1, que não é uma adaptação do universo de videogames, é a adaptação de um livro que é totalmente referência ao universo de videogames, cara, afinal é um grande jogo de videogame, né? É um livro de um cara que é muito apaixonado por videogame, mas muito mesmo. E nostálgico, né, que gosta da parada lá dos filmes antigos, dos anos 80. Ele é apaixonado por cultura pop. E aí o Steven Spielberg, lá em 2018, ele fez essa adaptação, e é um filme que rendeu quase 600 milhões, e vendeu muito merchandise, é um filme que a gente tem muito carinho, porque a gente fez uma grande pré-estreia, foi a nossa, se não me engano, uma das nossas primeiras pré-estreias, né, Rogério, da pré-rapadura. Foi a primeira, né? De um grande estúdio. E vou te falar o seguinte, pra mim, não só isso não, eu amo esse filme. Eu acho ele fantástico. A trilha sonora dele é maravilhosa e tudo. Aquela cena lá do DeLorean, caramba. Aquelas corridas lá. Aquela corrida do DeLorean é... E o Tiranossauro Rex aparecendo, sabe? O Gundam aparecendo ali, o Gigante de Ferro. Não, daqui a pouco tem o King Kong. Quando você acha que você já viu tudo. Isso aí é o orgasmo da cultura pop, gente. Isso é muito foda. Não, mas de todo modo é um filme feito com coração. E eu considero um filme, inclusive, uma versão mais doce, muito mais doce do livro. Porque o livro é um pouco mais ácido, um pouco mais... É um pouco mais crítico nesse ponto. E isso foi em 2018, né? E aí começou a pensar assim, cara, e se a gente começasse a entregar filmes que façam sentido pro público-alvo? Porque antes era assim, não, a gente tem que pegar o videogame e modificar aqui pra atingir todas as audiências e tudo mais. Aí o cara que é fã do videogame não é atingido porque fica completamente descaracterizado tudo, né? Fica completamente diferente. E aí você perde ele. E não atinge o outro público, porque o outro público fala assim, cara, Fê, que é tem isso, nada né? a ver com isso. Fê, sabe quando você vai no restaurante por quilo e aí os caras não colocam muito tempero pra não desagradar alguém. Não colocam muito sal, que é pra não desagradar alguém. Exato. Não... E aí você vai comer o peixe... Uma comida qualquer coisa. O peixe tem o mesmo gosto do frango, que tem o mesmo gosto do arroz, que tem o mesmo gosto do feijão. É o mesmo tempero. Exatamente, você não agrada ninguém. Foi temperado na mesma bacia. Colocaram todas as comidas na mesma bacia e temperaram com a mesma coisa. É isso que os caras pensavam em adaptação. Tipo, não, precisamos pegar todos os públicos. Então, você não pega ninguém. Assassin's Creed, por exemplo, é um filme que assassinou a premissa. Se você pensa no Animus... Você tem um potencial riquíssimo pra você ir pra épocas diferentes, lidar com clãs diferentes. Eles fizeram a adaptação mais chata possível e imaginável. Mas eu te digo que as coisas começaram a mudar mesmo quando eles entenderam, cara, a gente precisa pegar um público que não é muito abastecido, porque quando se fala de adaptação de videogame, você fala assim, vamos pegar Assassin's Creed, vamos pegar Resident Evil, que o público adulto vai... Cara, o público adulto, ele pra ir pro cinema, ele precisa estar muito motivado. Tem que estar muito motivado. A criança não. A criança, ela é levada. Porque é um entretenimento que muitos pais levam as crianças. E quando é uma temática que é atrativa visualmente, a meninada gosta. E aí você vende merchandise e tudo mais. E aí o que foi que eles descobriram ali em 2019? Vamos levar Pokémon live action pro cinema. Detetive Pikachu. O jogo mais aleatório. Mas tinha o Pikachu. Exato. E era um Pikachu que falava, que Pikachu podia que ser fala. engraçaralho. Você bota lá Vários o Pokémons. Ryan Reynolds, que já tava fazendo o maior sucesso como Deadpool, bota ele com aquela personalidade meio sarcástica que fica tirando sarro de todo mundo. E deu maior dinheiro, né? Eles pensaram assim, caraca, a criançada comprou a parada aqui. E aí o que é que a gente vê no ano seguinte? A adaptação de Sonic pro cinema. Live action. Peraí, a de Sonic a gente precisa dar uma vírgula aqui. Eu tava na CCXP, quando eles começaram a passar aqueles posters do Sonic feio, sabe? Que mostrava só a parte de trás. E a gente... A perna fortinha. A perna fortinha. A panturrilha, A gente olhava pra aquele coisa negócio esquisita. ali e pensava, isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo.
Passou-se um tempo. A perna fortinha e cabeluda, né? Não. Atenção. Cara, veio um trailer com Gangsta Paradise. Vocês entendem isso? Os caras realmente não entendem o público que eles estão querendo atingir, cara né? que não tinha a menor ideia. E o negócio veio abaixo. Porque o pessoal disse, gente, isso aqui não tá rolando. Quando veio aquela cena do James Marsden encontrando o Sonic lá no galpão... Que ele faz o... Aquela cara. Aí, gente, não deu. O backlash foi gigantesco. Porque, cara... Na época se tornou o trailer com mais dislikes do YouTube. Foi em 2019 isso, né? Na Pois época é. lá, tipo, cachorro Então, tava... quando as coisas estavam realmente mudando. E aí eu acho que os caras entenderam... Porque assim, na minha opinião, eles estavam fazendo esse filme e fazendo aquilo que eu tava falando. É aquela comida que é pra tentar agradar todo mundo. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer o adulto ir assistir o filme do Sonic? Beleza, vamos botar uma música de adulto, vamos botar um Sonic que seja um pouco mais adulto, mais adolescente ali, pra ter uma interação e tal, não sei o quê. E aí eles pensaram nesse visual e tudo mais. E aí pensaram nesse marketing. Só que, cara, quando eles viram que o tamanho do backlash que eles tinham, automaticamente eles perceberam o tamanho do público que eles tinham, que eles não sabiam que eles tinham. Exato. E aí, eu acho que isso, que na verdade, isso é histórico. não é histórico. reclamação só, não é só a reclamação por causa da aparência dele. Eles entenderam que eles tinham um puta de um público Potencial, que eles iam desperdiçar ali. É. E eles falaram, cara, vamos mudar essa merda. E aí eles mudaram e fizeram realmente um filme infantil. E aí refizeram o visual dele. Com certeza mudaram cenas, com certeza colocaram mudaram uma coisa que era tendência na época, afinal lá em 2019 saiu The Mandalorian e tinha um Baby Yoda, então tinha que ter o Baby Sonic, né? Então tinha um Soniczinho pequenininho, Sonic fofinho. Começa com o Soniczinho, o Baby Sonic, cara. Isso. E aí eles entenderam essa tendência, o Jeff Fowler, né? Que é o diretor do filme. Ele é um cara que revolucionou toda essa pegada do Sonic nos cinemas, uma né? coisa que eu acho absolutamente fantástica nesse filme, e olha que eu nem gosto muito do primeiro não, tá? A forma que eles conseguiram de fato acabar agradando todo mundo foi fazendo uma coisa mais específica, né? Então assim, você traz o Sonic mais pra um público infantil, porque se a gente parar pra pensar... É um filme infantil, 100%. É um filme infantil, mas como que você traz a nostalgia pro público adulto que jogou Sonic quando era criança? Você coloca o Jim Carrey fazendo personagem caricato, que já não fazia mais há muito tempo, o Jim Carrey estava aposentado. Isso. E aí viraram pra ele, chegaram lá com um roteiro, um caminhão de dinheiro, falaram, pô, quer fazer o Eggman? Aí ele olhou e falou assim... E fizeram isso, Fê, 3 vezes. Isso é que é pior, ele gente, deve ter olhado, cada ano. aquele negócio e falado assim, mas peraí, o Eggman não, cara, o cara é redondo, não tem nada a ver comigo, e tal, os caras falam, não, vai, isso no primeiro, né? Tipo, vai aí que a gente precisa agradar todo mundo, a gente precisa agradar todos os negócios. Os quadrantes, né? Os quadrantes que eles falam muito em Hollywood, né? Você vai poder fazer aquele character acting que você adora, sabe? Vai se divertir. Mas Fê, sabe o que eu acho de verdade mesmo que salvou o Sonic, que fez com que as pessoas gostassem do filme em si, mesmo ele sendo um filme infantil, é que ele respeita o jogo. No primeiro filme a gente tem aqueles 10 primeiros minutos com o Sonic lá no mundo dele. Naquela Green Hill Zone. Ele vai pro mundo real. No mundo real você tem a aventura lá com o Tom. Quando você chega já no terceiro ato, você começa a aumentar as referências pros jogos, até que você traz o Tails. E aí é o... Na cena pós-créditos apenas. Na cena pós-créditos apenas. Mas é o ponto. O que eles perceberam? Cara, a galera gostou quando a gente foi pros jogos. Vamos, então, mais pros jogos. Isso. No segundo. Isso. No segundo, cara, eles fizeram um pôster. E até a capa do... O terceiro é 90% dos jogos. É porque não tinha tempo de mudar, né? Você tem uma capa que imita a caixa do Mega Drive e tal. Isso. Você vai mais pros jogos, você traz o Knuckles. Você... Tá certo, no meio do segundo filme você tem aquela cena do casamento, não faz sentido nenhum. Aqui pra criançada eles davam risada loucamente. Mas tá lá. É. Mas você respeita o jogo e traz o Super Sonic no final do segundo. Pro terceiro, você joga Sonic Adventure 2 ali na... É o Shadow, tá. né? O Shadow, cara, o Shadow. Que é Shadow? É o Shadow, Você mano. traz Live and Learn, cara. Você bota a música do jogo... na luta máxima lá do segundo pro terceiro ato. Você escala o Keanu Reeves de Shadow e você bota Jim Carrey pra atuar
com o Jim Com Carrey. o Jim Carrey. Porra, Você cara, é fantástico. traz as duas versões, os dois Robotniks, os dois vistos pelo Muito Jim bom, Carrey, mas cara, ainda mais. muito bom. Você faz um arco do primeiro pro terceiro filme do Jim Carrey ficando cada vez mais parecido fisicamente com o Robotnik, com o Eggman dos clássico. jogos. E tem um ponto também importante, Sicas, é que o Jeff Fowler aí, o diretor do filme, ele entendeu, depois do sucesso que foi o primeiro filme, o primeiro Sonic ele não gerou uma bilheteria absurda, mas fez 320 Mesmo porque milhões, também assim. ele tava bem no comecinho da pandemia, né? Exatamente, mas ele vendeu muito no VOD, né? A galera alugou muito pra assistir em casa. Foi um filme muito baixado também. E a molecada simplesmente é apaixonada pelo Sonic. O Mario deixou esse espaço na cultura pop pra alguma outra coisa entrar e se fortalecer. Porque o Mario, ele sempre foi muito focado nos videogames. Depois do fracasso, que foi aquele filme lá dos anos 90, e aí tiveram algumas animações e tudo que passava na TV, que a gente assistia, que era bem engraçado e tudo, mas ficou tudo lá. O Sonic abraçou tudo isso, o Sonic foi pro celular, então a molecada que tava começando a jogar videogame no celular, baixava aquele Sonic Dash, que era o do Sonic correndo ali. Continuou a ter animações na televisão. Continuou, tem o Sonic Diferentes, Prime, com Sonic tons um monte de coisa. diferentes. Animações mais engraçadas, animações mais sérias, animações Personagens mais... diferentes. A própria cena pós-crédito desse terceiro filme já traz uma personagem que era dos desenhos e que eu tava numa sessão cheia de criança e quando apareceu, todo mundo ficou, ai meu Deus, Não, exatamente. Existia uma o tipo preparação. de reação, foi uma reação que aconteceu que isso por isso que a gente fala que os videogames estão substituindo o universo de super-herói, porque esse tipo de reação também acontecia quando aparecia as cenas pós-créditos dos filmes da Marvel. Quando sabe? começava a colocar aqueles outros personagens que iam Isso. aparecer no próximo, criar essa Isso. cultura da cena pós-crédito. Exatamente. De o que vem depois. O Jeff Fowler, ele percebeu com o final do primeiro filme, quando apareceu Tails, que existia uma possibilidade dele criar algo que não se imaginava com o universo de videogames, porque o universo do Sonic é muito cheio de personagens famosos, principalmente por causa dos desenhos animados e tudo. E aí, no 2, inclusive, se você assiste o 2, existem momentos que você sabe que foram feitos para as pessoas gritarem no cinema. Para as pessoas não, para as crianças enlouquecerem dentro do cinema. Então a forma como os personagens aparecem... Eu lembro quem fazia isso, sabe quem era? A turma do Crepúsculo. A turma, quando fazia os filmes do Crepúsculo, ele fala assim, esse é o momento que a mulherada vai gritar. Cara, é só ver como é que a família... Os Cullen, quando eles foram aparecer na escola, era um por um. Aí aparecia... tinha outra menina descrevendo ele. Tinha um espaço pra palmas. E o último era o Edward, e aí ele chegando assim e tudo mais, e olhando pro lado. Lá, se você pegar, existe react no YouTube de gente no cinema e a galera... Ah, caraca, não sei o quê. Juras, não precisa nem muito longe. Eu vi outro dia desses uma millennial filmando falando assim: este é o momento em que a minha filha pré-adolescente se apaixona pelo Edward Cullen. E filmando a reação da menina. E a menina assim, sabe? Aparecendo o Edward e a menina, meu Deus, sabe? Então, é feito você entender pra gerar essa reação nas pessoas. É você entender o público que você tá querendo atingir. O Jeff Fowler, ele fez isso com o Sonic 2. Principalmente quando aparecia a cena pós-créditos do Shadow, aqui no Brasil, ela se tornou icônica porque a molecada começou a se filmar e teve um vídeo específico que era um menino falando assim... Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara! O Shadow, véi! O Shadow, cara! O Shadow, véi! O Shadow! Nem sabia nem que era Shadow. Isso assim, é o Shadow, mano. E aí é o Shadow, ele vai mostrando assim, ele vai aparecendo. Tanto. É o Shadow, mano, é o Shadow. E ele gritando desesperadamente. E o cinema inteiro gritando. Um negócio E aí foi uma viralizou loucura. tanto, gente, que no painel enorme que teve do Sonic 3 ano passado na CCXP, eles levaram o menino Só lá pra falar, é o ele Shadow, falar, cara. É o Shadow, cara. Caraca, É mano. mesmo. Assim, E aí, surreal. o Sonic 3, ele é recheado desses momentos, né? De você, que a moleque vai aplaudir, vai aparecer um personagem. E sabe por que eu falo que ele respeita os videogames? Porque assim, por mais que que existam pessoas que não achem tão legais os filmes do Sonic, não tem como alguém chegar e falar, é um lixo. Você já ouviu alguém falar que o filme do Sonic é um lixo? Não. Eu nunca vi. Não, Porque, cara, ele respeita... Meu, do segundo filme,
tem a cena dele afundando na água, começa... Tan, 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 tan. Eu, É muito bom, puta é muito que bom. eu pariu, não acredito. Aí na hora do Super Sonic lá, do Sonic amarelo, tem várias pequenas coisinhas que elas estão ali pra agradar os velhos. É. Mas o filme, você entende que é um filme infantil e você tem que relevar bobeirinhas, porque, cara, é um filme pra atingir esse público. Mas Sim. ele deixa o adulto... O que revoltava antes é que é o seguinte... Ah, tá, eles já faziam esses filmes pra videogame, pra criança, já faziam e tal. Só que eles irritavam o público adulto que ia assistir o filme, a ponto dele não querer levar a criança, entendeu? Sim. Não levar, falar pro amigo, cara, não leva não que é uma merda. O Minecraft, que a gente vai falar mais pra frente... eu acho que é a mesma vibe. Não tem como... Você pode sair do filme falando assim... Ah, eu não gostei, é o lixo e tal. Mas você sabe que esse filme foi feito pra alguém que gostou muito. O negócio é que muita o público-alvo de Minecraft é gigantesco. Exato. Não, Entende? mas pega o sucesso que foi o filme do Mario, a animação do Mario. Porque até então, o Sonic, ele tava assim, cara... Nadando de braçada, né, Júlio? Tô nadando aqui de Sozinho. braçada, 3 filmes de sucesso e tudo mais. 2 filmes de sucesso, né? E aí veio o filme do Mario, aí deu 1 bilhão de bilheteria. É porque E aí a Nintendo galera, sempre caraca, foi né? muito protetora, né, das suas IPs. Mas ela viu o sucesso de Sonic, né? E falou assim... Se não tivesse feito esse sucesso com os 3 filmes do Sonic, talvez eles não tivessem, que com os 2 filmes do Sonic na época, né? Talvez eles não tivessem liberado pra fazer. Mas acho que já tinham liberado pra fazer antes do primeiro Já, Sonic. mas tá indo devagar. Então, mas o problema é que é o e tudo. seguinte, a Nintendo, por causa do filme anterior lá, do primeiro filme, que eles investiram dinheiro, não é só que eles liberaram uma propriedade intelectual, Isso. não, eles pagaram pra fazer o filme e tal, e eles quiseram tomar Shigeru conta. Miyamoto estava envolvido, tinha tem gente... todo um... Então eles ficaram muito receosos de mexer com qualquer coisa de propriedade intelectual deles, então eles realmente não fizeram. Tudo que saía tinha que ser muito bem pensado e não saía quase nada, pra falar a verdade, né? E aí começou com a abertura dos celulares, porque eles também colocaram jogos do Mario nos celulares. Foi. Então tinha o Mario Kart, depois teve um outro jogo do Mario que eu não Tinha o lembro Mario qual é Dash agora. também, né? Que ele Mario ficava Dash. correndo. Era o Mario Dash. Isso, só que ele corria na horizontal, lateral. É o jogo de corrida de frente. Cara, foi um processo de abertura Foi gradual. bem lento, Foi exato. bem gradual. Eu lembro que eu fiz a notícia da parceria. Eu acho que eles escolheram bem o parceiro Mario que foi a Run, Illumination. Super Mario Run, o nome do Mario jogo. Run. Mario Run, exato. Eu acho Que é que eles bem escolheram legal. bem o parceiro deles, que foi a Illumination. Por quê? A Illumination, ela consegue pegar esse público infantil, mas sabe também fazer uma atração pro público adulto e sabe também minar Nossa, muito bem o merchandising. Eu dou uma discordada do Cicas nisso aqui. Eu acho que a Illumination é um dos piores estúdios pra fazer qualquer coisa pensada nos adultos. Eu acho o contrário, que eles normalmente... Ele foca muito nas crianças, né? Focam só nas crianças. Então, Só assim... que tem um detalhe específico no Mario, fi. Não, eles não estavam sozinhos, cara. Tem Não, a Nintendo por exatamente. trás. É isso Não, que além eu- disso, Isso que eu ia falar. a questão infantil do Mario, ela não fala só com as crianças. Ela fala com a nostalgia do adulto. Exato. Só deu certo porque a Nintendo ficou em cima. Porque Foi, quando eles foi pegam o IP de outras pessoas, gente... Sem falar que é um filme simplão de história, assim como os próprios... Não, e não tem problema ser simples. os próprios A jogos são, né? Illumination, quando eles querem, eles fazem um negócio muito maneiro. Não é à toa que o meu malvado favorito virou uma das maiores IPs aí de animação. Dos últimos anos, com certeza. Das últimas 2 décadas. Sim, Eu acho o Tem primeiro Minion dando sensacional. pro rodo aí em tudo. O primeiro Sim. filme deles, que foi o primeiro filme da Illumination, ele é fantástico. Ele é sensacional. Ele é cara. Não, vende muito bom. merchandise que a Muito Pixar bom. nunca sonha em vender, cara. Exatamente. Porque é o que eles Não, vendem mentira, de Minion a Pixar aí. vende com carros. Carros, né? Vende carros só. Por isso que a gente também tem um monte de filme de carros. Não é porque a galera gostou do filme do carros, é porque vende brinquedo demais, sabe? Os carrinhos E o lá, Malvado né? Favorito é a mesma coisa. Tanto que hoje em dia, se você vai ver, os filmes não são mais tão interessantes assim. Eles não são feitos Não. com o mesmo esmero do E eles nem primeiro. rendem mais É que não Nem vai ser- rendem essa não- bilheteria, porque eles sabem que vai vender brinquedo. Juro, a bilheteria dos Minions e dos meus malvados favoritos continuam alta. Pô, o Malvado continuam Favorito 4 muito teve uma bilheteria alta. quase bilhão, cara. Muito O alta. 4 aí Mas deu os quase anteriores deram mais de bilhão, né? Sim, Então... mas, porra, ainda deu Porque tem uma quase mudada, bilhão. né, no... Sim, mudou o perfil do público que vai ao cinema. Mas quando eu falo isso sobre o cinema de super-herói, e a gente começou falando sobre cinema de super-herói e entrou no cinema de games, e aí pode ser momentâneo, isso pode mudar no futuro e tudo, mas o que dá a entender é que por causa desses filmes, a franquia Sonic, o Super Mario,
o Five Nights at Freddy, que não é um filme que custou pouquíssimo, mas levou muitas crianças pros cinemas. Os adolescentes piraram. Adolescentes vendo filme de terror e tudo mais. Terror, né, entre aspas, que não tem violência nenhuma e tudo. Meu Deus. E aí você chega agora com o sucesso astrondoso do Minecraft no cinema, o que dá a entender pra mim, analisando o mercado. Os filmes que vão pro cinema, o que é que o mercado entendeu? O público que assiste filme de videogame no cinema é criança. Pelo menos é o que tá deixando meio perceptível. Série é pra adulto. E série é pra adulto. Por Sim. isso que a gente viu Fallout fazendo sucesso nas séries, The Last of Us fazendo sucesso nas séries. Castlevania, as animações, Devil May Cry, você vê o Twisted Metal, sabe? Eles estão investindo muito pro público mais adulto, as IPs um pouco mais adultas, né? As propriedades intelectuais um pouco mais adultas, eles estão ficando nos streamings, enquanto os filmes estão indo pro cinema. Tanto que a gente teve o filme do Gran Turismo, que é um filme bacana, mas também não deu essa bilheteria. Tem o filme do Uncharted, que aí tenta pegar um público fora do universo de videogame. E ainda sofre com a Avi Arad, que é um produtor que gosta de meter a mão, que ele disse, não vamos pegar o Nathan Drake com a idade que ele tem nos jogos, vamos pegar um Nathan Drake mais novo, vamos fazer o começo da parceria dele com o Sully, vamos fazer diferente. O problema é que o Tom Holland não envelhece, e agora como é que você faz a continuação? Ele vai continuar moleque o resto da vida, caralho. Não, porque assim, na época eu até não achei a escalação ruim. Porque eu falei assim, legal ter ali o início do Nathan Drake e tudo mais. Mas o problema é que o Tom Holland, ele tem essa cara de moleque, e ele vai ter essa cara de moleque por muitos anos, cara. Ele nunca vai virar o Nathan Drake, entendeu? Não, acabou uma barba nele, pelo amor de Deus, mano. Faz ele... Ele nem deve ter barba, gente. Ele nem deve ter uma barba pra crescer, entendeu? Babosa, babosa. Até mesmo nisso, a gente tem uma fase nos jogos em que você tem ele e o irmão dele mais jovens. E que é muito maneiro, inclusive. O teste de fogo... vai ser com a Avi Arad, meu Deus do céu, mas tudo bem. O teste de fogo vai ser com Zelda, porque vai ser uma adaptação que não é focada pro público infantil. Vai pegar com certeza o público infantil, né? Porque vai pegar, mas não é focada. A franquia não é focada a história de Zelda é extremamente infantil, Cicas. Pelo amor de Deus. É uma princesa que é sequestrada pelo negócio e ele tem que enfrentar os inimigos, cara. Os o maior sucesso da franquia não são os que são focados pro público infantil. Mas tudo bem as crianças não jogarem Zelda como jogam Mario. Visualmente, esteticamente, conceitualmente, Zelda é uma parada infantil. Vamos dizer o seguinte, Mario é uma franquia que você pode colocar de 6 a 80 jogando, sem problema nenhum. Os jogos são de criança de 6 anos até velho de 80 anos tá jogando. Mas a questão do Zelda, cara, Zelda, a galera que joga é um público que tem um demográfico um pouco diferente, é de 10... Talvez adolescentes de 10, 12 anos... até o público mais alto. Ou seja, você não pega um público de 6 anos de idade jogando Zelda, cara. Mas tu acha que eles não vão colocar a Navi pequenininha aqui gritando? Considerando ser o Avi Arad envolvido, tenho certeza absoluta. Você tem que colocar atrativo pra criança, porque o demográfico vai ser o demográfico infantil. É isso que eu tô falando. O cinema de videogame, os filmes de videogame que estão populando os cinemas... e que estão dando certo financeiramente são os infantis, são as franquias infantis. Porque saiu Borderlands, tudo bem que o filme é horroroso, né? O Borderlands é um filme que não respeita o lore do jogo. E assim, os caras acham que é porque é videogame, a gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Borderlands tem um público muito específico. É muito de nicho. Eu, por exemplo, não jogo Borderlands. Eu também não conheço a história de Borderlands, mas eu fui ver depois, porque eu falei, cara, não é possível que seja isso a história do jogo. Aí fui ver, é totalmente diferente do que tá lá no filme. Em breve a gente vai ter um novo Resident Evil, né? Tá sendo feito um novo Resident Evil. Agora com a pegada mais de terror. A gente é o terceiro. Focado no primeiro. É o segundo reboot de Resident Evil nos cinemas. A gente teve um que foi um desastre, aquele filme com a Caia Scodelario. Isso, horrível. Um desastre. Ele conseguiu fazer a gente ter saudades do Paul W.S. Anderson. Isso. É surreal. Apesar de seremos fiéis ao jogo. Enfim. Só porque eles refazem algumas cenas assim, aí somos fiéis, né? A gente tá agora com esse novo reboot, o diretor de Barbarian, que é um cara que tá muito em alta.
a gente vai ter uma adaptação de Death Stranding, jogo Sim. do Hideo Kojima, com produção do próprio Kojima, com produção do Ari Aster, com a Que é dificílimo Caraca, isso. bom demais, hein, É- Mariachi. Tem um porém, né? Esse filme, pra funcionar financeiramente, tem a Zé, sabe? Tem a Zé. Cara, é muito difícil esse filme Tem funcionar. tem um aqui que a gente tá, inclusive, esse podcast ele sai no mês do lançamento desse filme, que é o Until Dawn, que ele tá fazendo de tudo pra não ser associado a videogame. É tipo assim, quem conhece o que é Until Dawn, o jogo Until Dawn do PlayStation, sabe que é uma adaptação e tudo mais. Tem ator que tá no jogo e no filme. Aham. Isso. Mas o objetivo Então, é focar aí- em outro público, Então, né? aí Pegar essa, filme de terror. esse é um negócio que é problemático na adaptação do videogame. Porque a adaptação do quadrinho, o quadrinho é uma história, então... É uma base, com começo, né? meio e fim, tem uma base, ela é escrita e a adaptação é muito parecida, pode ser muito parecida com a adaptação de um livro, de qualquer coisa do gênero. Você consegue uma história linear, você consegue adaptar, às vezes você muda Às vezes uma você coisa ou pode usar outra. até Tá? o quadrinho como storyboard e ir. Corta alguns personagens, bota coisa de um pro outro e vai embora. Exatamente. Agora, o videogame, ele tem uma questão diferente, que é a jogabilidade. Ele usa referências, clichês de filmes de terror Isso. Slasher. É. de slasher, né? Tipo um pânico da vida, assim. Isso, né? De que, tipo, tem um mascarado, um serial killer, ou sei lá, que vai matando a galera um por um. Sim. E aí você tem esse grupo de adolescentes que tá meio que preso na montanha e eles têm que sobreviver until dawn, que é, né, até o amanhecer. Só que a graça do jogo é que, dependendo de certas escolhas que você tomar, os personagens podem viver ou morrer. E isso inclui todos eles, inclusive os protagonistas. Então, assim, eu gosto muito do Until Dawn, porque ele é um jogo que ele tem 5 capítulos. Ele tem uma vibe que não necessariamente é aquele jogo clássico que você pensa de ação, né? Ele é um jogo mais simples de jogar, mas que a diversão dele é você, inclusive, voltar de novo e tentar fazer outros finais. É tentar fazer assim, Sim. vamos fazer todo mundo sobreviver. Ou, o que eu gosto mais, vamos fazer todo mundo morrer. Então você tem mais de uma experiência, aquele tipo de jogo que você se diverte tentando outras opções, né? Exato. É porque se você fizer um filme de terror slasher, é um filme de terror slasher como qualquer outro filme que já foi Exato. feito. Porque a graça do jogo é isso, é pegar a estética e os clichês dos filmes slasher e transformar num jogo em que você escolhe caminhos pra esses caras. Porque quando a gente assistiu um filme de slasher, uma coisa que é... Por que o jogo é tão legal? Porque quando a gente assiste filme de slasher, a mulher sai correndo, ela sobe sempre pro segundo andar, você fica, porra, não é possível, cara. Que Você burra. escolhe, Se Deus, fosse que eu, gente burra! se fosse eu faria isso. Então, assim, o Until Dawn, ele te dá essa escolha. Então, é você? O que você pode fazer? Você pode sair, você pode ir pra outro canto, você pode escolher uma coisa ou outra, e aí você vai ter a circunstância daquilo que você fez. Agora, como é que você adapta isso para o cinema? Você vai fazer um filme de slasher? Aí eles tiveram uma ideia que, pelo menos no papel, a gente não viu o filme ainda, Parece né? interessante, Obviamente, né? não saiu quando a gente gravou esse podcast. Eles tiveram uma ideia que é interessante, que é o seguinte: existe uma questão ali de volta no tempo. Então, eles vão tomar decisões. Ficou parecendo A Morte dá Parabéns, A que Morte você dá morre Parabéns, e volta. é. Morre e volta. Só que assim, aí nessa eles vão tentar salvar o máximo de pessoas possíveis com um número limitado. Vai ter um número limitado que eles vão poder de volta, né? Eles vão poder E ficar tem voltando aquela só as coisa vidas que eles vão ter. da pessoa, morreu. Ela acorda no começo do negócio, no começo da noite de novo, e ela lembra como ela morreu. E ela pode tentar fazer outras Então, coisas. Eles podem mas tentar aí o que eles desvendar fizeram? quem é o assassino, quem é que tá fazendo as coisas. Mas o que eles fizeram pra não ter essa... pra não ficar tão parecido também com a Morte da Parabéns? Toda noite as ameaças mudam, Legal. né? Então, eles vão ter que lidar... É procedural, exatamente. Exatamente. No papel, eu acho uma ideia inteligente pra adaptar. Eu acho Until que é a Dawn? forma mais inteligente que você tem de levar esse tipo de jogabilidade. Eu lembro que eu tive um problema sério com Prince of Persia, o Areias no Tempo. Por quê? No jogo, você encarna o personagem. Mesmo que você volte no tempo e mude algumas decisões, você sofreu toda a carga emocional daquela decisão. Sim. Você vai progredindo com as voltas e idas, etc, etc. Quando você tá assistindo o filme, spoilers pra quem não viu Prince of Persia, você vai com os personagens do Jake Gyllenhaal e da Gemma Arterton, você vai com esses personagens, você chega no final, eles dão um reset.
só o personagem do Jake Gyllenhaal lembra que tudo aquilo aconteceu. Sim. Tem um reset no final do filme, volta pro começo, tudo aquilo que você tinha passado junto do personagem do Jake Gyllenhaal e da Game Arterton é apagado. Porque ele resolve a situação antes da situação começar. Até aí, Aí então fica você meio também não broxante, gosta de não. efeito borboleta também? Porque efeito borboleta é Honestamente, isso? não, mas tudo bem. Você não gosta de efeito borboleta? Não gosto do primeiro efeito borboleta. Eu não Eu sei nem por adoro. que eu tô conversando com você. Ah, Sinceramente, Parte aqui. nunca mais falo com você, Siqueira. Pelo amor de Deus, o filme é maravilhoso, incrível. Eu não gosto do primeiro efeito Um borboleta. dos melhores filmes de Viagem no no tempo que existe. Vamos fazer um VIP dele, pô. Bora. Bora? Deus. Eu assisti um dia desse, Caraca, inclusive. eu super Siqueira topo. sai. Vamos chamar alguém. Vamos chamar alguém e o Siqueira sai fora. Mas enfim, eu sinto que toda aquela jornada que eu tive com a Gema e com o Jake Gyllenhaal não valeu a pena. Por quê? Ele simplesmente voltou pro começo e cortou aquela linha temporal toda e resolveu o problema em 5 minutos. Mas, ô Sicas, mas aí, esses problemas desses filmes, e aí não é só, é porque tem que ser adaptação de videogame, aí tem que ser... Eles vão sempre acertar e tudo. A galera tá fazendo os filmes. Eu coloco numa pilha de... Ok, não é uma obra de arte, mas é um filme, ok, tem um bom valor de produção. Mas o que eu tô falando é que adaptações pra adultos de videogames, eles não estão querendo focar muito no cinema, e quando eles colocam no cinema, eles tentam não colocar como sendo uma adaptação de videogame. Eles tentam colocar como um filme de um gênero, tipo assim, o Until Dawn, ele não é uma adaptação de videogame. Ele é um filme de terror, slasher, sabe? É isso, é basicamente isso. O Borderlands, quando chegou aos cinemas, ele era tratado como um Guardião da Galáxia. É. Tipo um Guardião da Galáxia, porque tinha a mesma galera, tinha o mesmo... Já quando você vê adaptação infantil, o trailer do Minecraft é um dos maiores jogos de todos os tempos. Super Mario, um dos maiores jogos de todos os tempos. Sonic, é uma das maiores franquias de videogame de todos os tempos. É sempre relacionado ao universo de No videogame. caso do O Five Nights Minecraft, at Freddy's. eles colocam, inclusive, que basicamente você tá assistindo a partida ao vivo. Você tá vendo os personagens jogando Minecraft, fazendo O futuro disso daqui, sabe o que é? É a gente ver a adaptação de Roblox, muito em breve, sabe? A gente vê a adaptação de Fortnite, de Free Fire, sabe? De PUBG. Botar tudo isso pra combater, sabe? Essas três Eu queria saber como franquias. funcionaria do Free Fire, porque se você parar pra pensar, hoje o Free Fire é muito parecido com o que a gente vê em jogador número 1. Porque a gente tem skins de muitas IPs. E uma das graças que Free Fire ganhou foi justamente você usar essas skins diferentes. Free Fire não, A Fortnite. Fortnite. Inclusive, eu vi essa semana que eles lançaram umas skins da Sabrina Carpenter, né, a cantora. E aí que a galera jogando com as skins da Sabrina Carpenter tava se Eles não se recusando a atacam. matarem uns aos Quando outros. uma encontra a outra, Vira uma elas começam a festinha. dançar. Gente, eu achei fantástico, tá? Eu também Eu achei adorei. fantástico. Achei Mas isso sensacional. Isso é o tipo de coisa que podia ser levado pro cinema de uma forma engraçada. Que podia ser levado pro cinema de uma forma inteligente. Que podia ser levado de uma forma que o público geral veria a piada, mas o público específico, ele veria a piada, mas também se sentiria recompensado por Exato. ser algo da comunidade. Mas é curioso como é o movimento das coisas. Porque, por exemplo, a gente teve o filme Flow, né? Do gatinho. Fez um sucesso no Oscar e tudo mais. No momentum do Flow, eles decidiram anunciar a adaptação de Stray, que é um jogo do gato. Ah, é Só verdade. que com um foco mais futurista, né? Usando um robozinho Coisa e não sei o meio que e tudo. Cyberpunk, né? E Super Mario Bros, o filme 2, já vai sair. Aí vai ter o filme do Zelda. O Angry Birds 3 vai sair. Você tem diversas outras adaptações confirmadas pros cinemas. O Sonic 4 tá confirmado. Minecraft 2 já está confirmado, né? Minecraft 2, que inclusive também aproveita dessa mesma coisa que o Sonic fez e botar cena pós-crédito pra galera ficar, meu Deus, tal personagem. A gente tem uma outra IP, Juras, da SEGA, que é Shinobi, que tá sendo adaptado, mas eu acho que ela entra justamente no que tu falou. Porque a Shinobi é uma marca que tá meio parada há um bom tempo, vai ter um novo jogo agora. Nossa. Mas que... O John Musashi, não lembra não, Fê? Master System, Mega Drive, etc. Não, acabei de ligar o nome ao jogo. Pois é, a gente vai ter uma adaptação, mas pela galera de John Wick, mas que ela pode muito bem dizer, olha,
A gente não precisa citar que se trata de adaptação de videogame pro público geral. O próprio filme Streets of Rage, né? O Streets of Rage também tá sendo adaptado. A SEGA viu assim, cara, tudo nosso vai ser adaptado, é isso aí. Vão adaptar, Mas Vamos são essas ganhar duas nosso adaptações. dinheiro. Essas duas adaptações, elas não precisam dizer somos uma adaptação de jogo. Só Elas que o Streets of Rage, ele pode beber na fonte que Cobra Kai bebeu. Uhum. Que o começo de Cobra Kai, se vocês lembram, o começo de Cobra Kai é sensacional. Porque é o véi que parou no tempo, que é o Johnny, gosta ainda das coisas oitentistas, ele bota o som pra tocar e é só música clássica, nostálgica e tudo. Ele tem um visual bad boy dos anos 80, né? Sim, ele parou do carro dele. O Street of Rage, ele pode ser Cara, isso, o Exxon, inclusive, ele parou né? no tempo também. Se você notar o visual do Exxon em Streets of Rage 4, é total anos 80. Exato. E é louro, inclusive, parecido com o Johnny. Né? Eu acho que isso é... Cara, se os caras conseguirem respeitar o lore do jogo, ao mesmo tempo que criar uma história interessante, uma história que seja boa de assistir... Cara, em Streets of Rage você faz um filme do Jack Chan dos anos 80, é isso. Não tem dificuldade. Eu não entendo, por exemplo, os caras que fizeram Borderlands. Tá? Tipo, qual é o sentido daquilo, assim? Qualquer pessoa... Eu tava vendo até aqui o tomatômetro do... Assim, crítica e público odiaram o filme. Porque realmente... Fizeram pra quem, então, né? Pra quem é aquilo, tá ligado? Nem o diretor gostava do filme, que é o... Não, Você conversou que com ele lá? O Eli Roth. Eli Roth, ele saiu do filme, aí refilmaram e ele nem voltou. Você vê que, tipo assim, pra que fazer um filme desse? Ele ficou agora dizendo, cara, não dá pra fazer uma preparação de um filme. Ele tentou jogar a culpa do que aconteceu com o filme na pandemia. Disse, cara, não dá pra fazer uma pré-produção de um filme desses por Zoom. Eu acho que o... E os outros todos que deram certo? O que precisa o cinema de videogame é ele emplacar financeiramente e em termos de crítica, porque a maioria desses sucessos que a gente tá falando de Sonic, Mario e Minecraft, nenhum deles é muito elogiado pela crítica. Mario foi divisivo, Minecraft... Não, eu tô até olhando aqui, ó. O Sonic é mediano. O Sonic, o 3 agora, ele teve uma crítica de 85. E Foi de bom. público, Foi bom, 95. Foi bom. Então foi o melhor de todos, né? O Sonic 2 teve... Aí começa as discrepâncias, né? Porque Sonic 2 teve 69 de crítica e 96 de público. Caramba. O Sonic 1 é 64 de crítica e 93 de público. Ou seja, o público tá gostando. Exato. O filme do Super Mario é Rotten, porque ele é 59% e de público é 95%, cara. Muito Caramba. amado. É muito Nossa, diferente. o Mario tem nota menor do que os Sonics? Que loucura. Tem. Cara, o filme Minecraft agora, né? Ele tem 47 de crítica e 87 de público. Então você vê A que discrepância aqui é imensa. é muito imensa. grande, né? Mas tudo que a gente tá falando são filmes, são filmes que pegam o público infantil, Não, adolescente. Mas né? então, faltou falar só um. O Five Nights at Freddy's, né? Sim. Que ele tem 32 de crítica e 86 de público. Mas enquanto não tiver uma adaptação adulta que funcione nos cinemas e renda grana, o cinema de videogame sempre vai ser infantil, mano. Sempre Mas vai ser por que, infantil. por exemplo, os caras do Five Nights at Freddy, eles vão mudar a fórmula do que eles fizeram se deu super certo? Deu Porque super certo. rendeu Não. dinheiro. O próprio Sonic. Mantém. O Sonic, a gente já falou que é a que chega mais perto em relação a agradar crítica e público. É a que tá conseguindo fazer isso e tá fazendo isso de uma forma infantil. Mas a questão é, a gente tem jogos que tem pegadas mais pra terror, a gente tem jogos que tem pegada mais pra aventura, a gente tem jogos que tem uma temática de luta. Dos jogos de luta, a gente não teve um que conseguisse agradar crítica e pública. Vai ter. Estão fazendo um novo filme de Street Fighter, né? O novo Exatamente. filme de Street Fighter tá sendo feito. Que as experiências anteriores foram bem ruins. Caraca, mano. Mas tem outras franquias, inclusive recentes, que estão sendo feitas, né? Sendo adaptadas pro cinema. A gente tem o Horizon Zero Dawn, por exemplo. Ele ia ser uma série da Netflix. A Netflix tava olhando as tabelas e falou assim, gente, fazer 10 episódios aqui por 200 milhões, acho que não Vai orna, dar, não. A Sony desistiu e vai fazer um filme do Horizon Zero Dawn. Você tem uma adaptação de Ghost of Tsushima, que tá sendo feita já há um tempo com o Chad Stahelski, né, lá de John Wick. John Wick. E aí você tem o Helldivers, que é basicamente uma cópia de Tropas Estelares. Estelares. Mas tá sendo feito também.
sabe? Então tem diversas franquias, diversas adaptações. God of War vai virar série pela Amazon. O God of War vai ter uma série na Amazon e a gente alguns desses projetos foram cancelados, né? Alguns foram anunciados. Tipo, Assassin's Creed, ele ia virar uma série da Netflix. E aí entrou num limbo que a gente não sabe onde é que tá. Essa parada. O God of War mesmo também tá nesse limbo, né? Convenhamos, porque a gente já escuta falar desse negócio há eras já. God of War dinamitaram o projeto anterior, chamaram uma nova mesa de roteiristas pra trabalhar do zero. Tem uma franquia que sempre se ventilou dela chegar pros cinemas ou pros streams, que é o Gears of War. Que é muito mais futurista e é violento pra caramba, não sei o quê. Halo. Halo deu certo, né? Halo é série, né, também. Halo é série. Ela foi lançada pela Paramount Plus, teve 2 temporadas, foi cancelada na segunda temporada, mas quando chegou a primeira temporada na Netflix, ficou um tempão em primeiro lugar. Sim, deu up, né? A galera falou assim, pô, que série maneira, não sei o quê. A série é legal pela grana que deram. É que assim, tem algumas coisas do videogame que demandam, principalmente futurista e... Dinheiro. Demanda tudo caro, muito dinheiro. Você tem que pagar muita grana, né? Eu e aí, acho que às vezes, não se vale a segunda pena. temporada chegar na Netflix e fizer sucesso, não é impossível a Netflix pegar e dizer, olha, quero, renovo. Mas é o que eu tô falando. Filme infantil tá no cinema e série adaptação adulta tá no streaming, A sabe? grande questão é se essas adaptações que vão chegar agora, se elas têm potencial pra mudar isso. Cara, como tu falou, Juras, Death Stranding, ela tem que, pra fazer um break-even, vai ter que ser uma bilheteria bem alta. Não vai, né? O que vocês acham que daria um bom filme de videogame no cinema pra adultos? Tem algum jogo específico que vocês acham que funcionaria bem? Que a galera gostaria? Hoje em dia eu já não sei mais o que é que funciona bem no cinema, sabe? É muito difícil a gente saber. Eu sei que, por exemplo, se existisse uma série de Metal Gear Solid, provavelmente funcionaria, sabe? Tinha um filme, né, que tava aí também rodando. E tá aí há muitos anos, né? Mais de 10 anos. O cara que era o diretor lá do Kong. Do Kong. Que ele ia fazer e cadê o filme? Cadê? Não tem filme nenhum, não tem ninguém, não tem elenco, não tem... Essa pergunta foi feita também em edições anteriores desse papo, né? Que a gente sempre atualiza esse papo aqui de videogames nos cinemas. Que eu sempre imaginei uma adaptação de Red Dead Redemption pros cinemas, né? Um filme de Red Dead. Mas depois eu fico imaginando que talvez ele funcione até melhor numa série, vendo o sucesso de Fallout. Talvez o Red Dead ele funcione melhor, tipo um Brad Pitt fazendo John Marston, sabe assim? Cara, sabe uma que eu gostaria muito que rolasse, mas que demandaria dinheiro e coragem pra fazer? Metroid. Pois é, a Brie Larson há muito tempo fala, né, que ela quer fazer a Samus. A Samus. Só que é uma personagem que eu acho que é difícil. Que tem que estar de capacete toda hora, a não ser que seja que nem um Homem de Ferro, né? Que eu acho apareça... que a Brie Larson aceitaria. Até mesmo porque tem alguns momentos que você pode colocar a personagem com o HUD. Mas a surpresa do Metroid é exatamente quando você finaliza todo o Metroid, é ela tirar o capacete. E muita gente jogou Metroid sem saber que era uma mulher, mas, inclusive. Juras, você pode fazer misturando o traje da Samus clássico com o Zero Suit. Que dá pra fazer. Tem um que ninguém falou aqui, que é... Olha aí, falou da Samus. Olha a Samus aí, ó. A parada é a seguinte. GTA. Ia ser um filme que ia cair um dinheiro, mas assim, e dá pra fazer. Mas como vai fazer, cara? Faz uma história de rua. Vai virar um Velozes e Furiosos. Tem que chamar um Tarantino pra dirigir. Tem que ser alguém que ame GTA. Que ame as referências. Coloque as referências. Que faça todos os gêneros possíveis, porque tem que ser um filme de gangster, tem que ser um filme de velocidade, tem que ser um filme ação, de fuga. Cara, tem que ter tudo. Tem que ter o tanque, tá ligado? Tipo, o tanque seguindo o cara, assim, sabe? No final a polícia perseguindo a escalada. Cinco estrelas. Cara, não tem como. Porque assim, ele já é, na verdade, assim como o Until Dawn, ele já é uma zoação com tudo que a gente já viu de clichê, de gangue, de filmes e tudo mais, né? E ele foi crescendo nisso. Só que ele cresceu tanto que hoje em dia ele é muito maior do que qualquer filme. Ele é muito maior do que... Cara, o lançamento de GTA 6 promete ser... Ele vai ser maior do que... O maior lançamento da história da cultura pop. Sim, o 5 já foi, imagina o 6. 1,5 bilhão em um dia, cara. Vai ser 1,5 bilhão em um dia. Vai ser um negócio absurdo. Não importa, podem colocar o jogo a $100. Esse negócio vai vender.
Você faz um filme de um cara que mora... Aí você pega ali, principalmente o San Andreas, que é muito querido, né? Então você pega um cara que mora CJ, ali na pega o região, CJ. um CJ, alguma coisa do gênero ali, que mora naquela região. Aí eles planejam lá um assalto, alguma coisa do gênero. E aí tem esse grande assalto que, vai toda a polícia, vai todo mundo no final do filme. Aí, cara, não tem Mas a muita questão dificuldade é, de fazer. O E GTA, você pode ir pra É dois muito lados. dinheiro. Você pode fazer uma coisa surtada, que nem foi o Free Guy, Uhum. que é muito baseado em GTA também. Ou você pode fazer uma coisa que leva a história do personagem que você está contando a sério. E você Ah, o espalha GTA não referências. leva muito a história dele a sério, cara. A série coloca até o ponto que dá, né? Oh shit, here we go again. Você pode fazer desses dois modos. Tem que ser um diretor que consiga brincar com a história, mas ao mesmo tempo você consegue extrair o carisma do protagonista. Sabe quem eu acho que é a única pessoa que conseguiria fazer um filme desses? Uma das poucas pessoas, aliás? James Gunn. É. Filme muito grande, mano. Eu não sei fico se ele imaginando. tem... Eu acho que precisa de um pouco de ironia que o James Gunn não tem. James Gunn tem muita paixão pelos personagens dele. É verdade. E eu acho que esse filme ele tem que ter alguém que não tenha paixão pelos personagens, entendeu? Que ele tem que ironizar, ele tem que meio que tirar sarro desses personagens também, entendeu? Eu não sei um diretor que poderia pegar esse filme. Nem um Tarantino, porque o Tarantino ia querer botar a visão dele, aí não ia colocar as referências e tal. Tem que ser alguém que cresceu jogando GTA. Quando o GTA V foi lançado 12 anos atrás, ele entrou pro Guinness, né? Como o primeiro produto, o primeiro jogo eletrônico a conseguir arrecadar 1 bilhão em 24 horas. E lembrando, GTA V até Bilhão de hoje é dólares. muito, E isso há 12 Muito. anos. muito jogado. Não, ele é um dos 210 jogos mais... milhões de cópias vendidas, gente. Cara, é um negócio absurdo. 210 milhões de cópias vendidas é loucura. Então, imagina um filme desse, cara. Sendo bem feito, obviamente, né? Tanto que a especulação do GTA 6 é que o seu custo de produção, Seja de o marketing, jogo tudo mais caro da história de com todos os mais tempos. de bilhão, né? Mais de Olha, bilhão investido no negócio. Tem Imagina. algumas IPs que, tipo, eu não pegaria. Por mais que eu gostasse, eu não pegaria pra cinema. Não porque as IPs sejam ruins, mas porque talvez não se traduzissem em bons filmes ou boas séries junto ao público, ou até mesmo não conseguissem um resultado financeiro. Cara, a gente teve o lançamento de Dungeons and Dragons, o Honra Entre Rebeldes, que é um filmaço, mas que não conseguiu apoio junto ao público. Nossa, e que Você foi pega- muito mal vendido, porque o trailer dele era enfadonho. Como é que você pega um filme fantástico daqueles e você faz um trailer chato? Que no meio do trailer no cinema eu tava com tédio já. Mas aí nesse ponto vocês têm um IP como Elder Scrolls, que é um IP gigantesca, reconhecível, cinematográfica, mas que pessoalmente eu não vejo se traduzindo em um bom filme. Não tem, né? Ou um Eu filme também que consiga uma bilheteria boa. Filme de fantasia que faz dinheiro, cara, eu tô pra É ver. muito difícil. Isso. É. Só Fala aí, tinha- filme Senhor dos Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, 25 anos atrás. E Harry Potter. Harry Potter. É. A fantasia meio que deu uma sumida Fantasia nos é anos difícil, 2000 cara. ali, né? Nos anos 2000 foi a época da fantasia e foi um gênero que Sabe, sumiu, o né? começo dos anos 80 foi a época É, da fantasia, isso. com História Sem Fim, A Lenda, Isso. Willow, foi a época da O próprio fantasia. Star Wars, né? O Star Wars que pega o final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, ele... Sim. Ele é uma fantasia espacial, cara, né? depois complicou demais pra fantasia, porque ficou muito caro fazer Ficou muito caro. e as pessoas simplesmente não estão ligando, Até não mesmo sei Game porquê. of Thrones, que é fantasia, mas ela tem que jogar esse lado político, tem que jogar esse parte- lado pé no chão Tem muito pé Pra- no chão, exatamente. pra vender. Esse papo, ele volta daqui a alguns anos e tudo, e a gente vai ver como é que esse cenário se adaptou, né? Juras? Daqui a 7 anos de novo? Não, é 7 muito anos. tempo, muito tempo, né? A gente vai ter muitos lançamentos, então talvez esse papo mude. Mas, por enquanto, o que o cenário tá falando é que, sim, os videogames são a nova fonte de base pro cinema, né? De adaptações, muitas coisas estão funcionando, muitas coisas estão sendo premiadas, né? The Last of Us, extremamente premiada, e o Fallout, extremamente premiado. Juras, só um último ponto. Eu acho que a gente tá aqui em matéria de games, certo? Matéria de bilheteria. A gente tá no mesmo ponto que estava mais ou menos em 2005, 2006, com os filmes de super-herói. Poucos lançamentos, porque a gente não tá tendo um filme, uma série por mês. É. A gente tá tendo poucos lançamentos, mas os poucos que estão chegando, a maioria consegue se destacar. É. A questão vai ser quando a gente chegar no ponto de apogeu. Criação de universos.
Eu acho que tá faltando uma criação O de Sonic. universo. O Sonic criou Sonic seu tá fazendo universo, isso. né? O Sonic ele tá Mas nessa. o Sonic, ele é muito fechado em si também, né? Eu acho que a Nintendo, ela tem um grande potencial de criar seu universo aí de personagens. Se especulou muito depois do primeiro Super Mario Bros. O filme que... Um filme do Donkey Kong poderia acontecer. E aí eles falaram assim, não, que mandar Donkey Kong, cara, é Super Mario Bros 2. Vamos colocar o Mario novamente, aí anuncia o Você pode Zelda, parar pra pensar live que tem action. até um backdoor pilot pra movie dentro do... Um potencial imenso pra spin-off do Donkey Kong dentro do Mario. Sim. Mas, por exemplo, hoje em dia, tem que estar esperada porque se a gente fizer um filme do Donkey Kong agora, vai ser sem o Diddy. Exatamente, porque o nome do Diddy Kong foi feito em homenagem ao P. Diddy, né? Matou a porra do personagem. Tipo assim, bota outro nome, né? Bota o Conguinho. Eu sempre chamei ele de Conguinho, né, muitas vezes. Não, e sabe, teve aquela série lá, o Secret Level. Secret Secret Level. Level, é. Cara, que era um negócio que tem muito potencial, tinha muito potencial, mas que é extremamente desperdiçado por conta do tamanho dos episódios em si, assim, tipo... Cara, o não. de Sifu, eu fiquei tão decepcionado porque é muito curto. Não, o do Mega Dungeons and Man. Dragons, caramba. O Mega Man, quando vai começar o negócio, acaba. Então assim, são coisas que você Cara, olha pronto, que tem tá aí. potencial Mega pra Man- fazer. Mega Man é uma franquia que a Capcom podia pegar pra fazer um Mario da vida, sabe? Uma animação, É uma- assim, né? Seria Uma maneiro mesmo. animação... Esquece essa parada de fazer live action, gente. Esquece. É animação, compadre. Não, né? imagina uma animação 3D do Mega Man, Seria sensacional. feita Sensacional. pela DreamWorks. O negócio tá pronto. Você pode... Cara, até mesmo o visual do Mega Man, cada vez que ele vai pegando um power-up diferente, você pode, no merchandise, vender 5, 6, 7 versões do personagem. É que o Mega Man, Cicas, ele é muito fértil na nossa cabeça, mas não é uma franquia Mas que não- ele vende não tem muitos público. jogos, Não tem sabe? público. Ele tem muitos jogos, mas não A são números grandes, sabe, né? A criançada sabe o que é Mega Man? Não tem a menor ideia, cara. Você tem que pegar jogos que... é Roblox... Roblox, certeza, vai Roblox ter. e Fortnite, rapaz. Fortnite. O Fortnite demorou, que o Fortnite eles estão protegendo muito a marca, mas, quando sai um filme de Fortnite, A esquece. gente falou, cara, esquece. tem Esquece. um potencial pra ser um jogador número 1, cara. É bilhão e fácil. quem não. pode acabar pegando isso é a própria Disney, né? Porque a Disney tem participação, né? Você sabe de quem é, né? O Fortnite é da Tencent. É chinês mesmo. Cara, imagina um Fortnite num nível de jogador número 1, fechando pra pegar as IPs, brincando com o próprio universo. Cara, tinha um potencial gigantesco pra funcionar. Não, tem um potencial gigantesco. Vai sair. Uhum. Em breve sai. E o Fortnite é um que dá pra criar um universo. Se eles Dá. quiserem. Dá porque você Né? pode brincar com o mundo real também. Agora é assim, a gente tá no momento em que o fenômeno dos cinemas é o Minecraft. O Minecraft tá dominando as salas, eles estão... eles conseguiram trazer um público mais velho, porque teve aquele momento lá do Chicken Jockey, né? Que é o personagem lá do Jack Black, eles estão no ringue, ele e o Jason Momoa, e aí vai aparecer uma galinha e um zumbi montado numa galinha, e aí o Jack Black olha pra tela, olha pro lado assim e fala... Chicken Jockey, né? Que é o galinha Ele nem gritar e grita, né? A gente verificou isso. Ele nem grita Zumbi e grita. galinha, né? Galinha de zumbi, sei lá o nome que eles chamam em português. Não, eu não sei, eu tava no banheiro nesse momento. E aí Eu é um fiz. momento que virou um meme na internet, em que as pessoas simplesmente enlouquecem nos cinemas, a molecada fica jogando pipoca pra cima. vandaliza nos cinemas, é Não, diferente. fica jogando pipoca pra cima, e aí teve um cinema que um cara levou uma galinha de É isso que eu ia verdade. falar, teve alguém que levou uma galinha. Isso é E aí vandalizar, cara. Cara, Não, mas assim, a gente tem que dizer o seguinte, claro, tem essa zoeira, esse momento e tal, não sei o quê, mas tem vários momentos que são icônicos do jogo que eles trazem pro Sim. filme e que as pessoas ficam malucas, cara, quando tem hora que acontece. aparece um Eu porco que tive tem isso. uma Então, uma você sabe que é coroazinha. aquilo, né? Aquilo ali- Tecno... Technoblade era um Technoblade. jogador de... Foi um dos primeiros streamers um dos maiores streamers de Minecraft de todos os tempos. Ele faleceu Sim. de câncer e tal. E ele usava essa skin, né? Que era um porco com Uma uma coroa. E aí eles Isso. colocam, né? E aí quando o porco passa, É maneiro isso. a menina fala, ele era um rei, ele é importante. Aí o Jack Black fala, não, ele era uma lenda. Ele é uma lenda. Então, tipo assim, é bonito, né? É maneiro. Tem coisas do... O pessoal do jogo tava muito envolvido com a produção Sim. do filme. Então, Eles aparecem, né? Tem uma hora, tem um jantar que a White Lotus lá tá lá no... a tendo Jennifer jantar. Cod.
E as pessoas ao redor são os criadores do jogo, a galera toda lá. No restaurante. E, cara, eles estão... teve muito envolvimento. Então, assim, é um filme infantil. Extremamente 100% infantil. A historinha é muito batida, é clichê total, assim. Porque o filme não... aliás, o jogo não tem história. Então, eles colocaram a história básica ali. Só que ele respeita o lore do jogo, entendeu? Então... As coisas todas estão lá. Pra galera que é fã, seja isso. É você ir vendo, os itens. Tem umas cenas lá, por exemplo, tem uma cena que o menininho tá tentando procurar um negócio que eles precisam numa sala enorme. Ele vai abrindo vários baús e vem vários tipos de tesouros diferentes que, tipo... Eu que não jogo Minecraft, não faço a menor ideia, mas toda a galera que tava em volta de mim, tá todo mundo, olha lá o negócio, olha lá o negócio. Tu faz esse, porque ele tem uns negocinhos que você pode fazer e pendurar as coisas na parede. Tipo, você pode colocar, você faz uma armadura, ao invés de você botar em você pode botar num negócio de madeira, assim, aí fica, tipo, a armadurinha, que nem do Thanos, né? Assim, quando ele bota lá pra descansar lá, como... Um display ali, o Thanos fazendeiro, um display, né? o fazendeiro. Então, você pode... Tem várias... Então, assim, tem muita referência pra quem joga. E a molecada que joga ficou maluca. E a historinha simples não machucou a criançada, entendeu? Pra criançada é estimulante. Não era o ponto pra eles. Mas aí, por exemplo, pra mim que não entendo nada e eu fui ver, eu tava prestando mais atenção na historinha. Aí é horrível. Deve ser terrível, é horrível. É que nem eu quando eu fui assistir o FNAF. Eu achei horrível, mas as minhas filhas saíram, nossa, apareceu não sei quem, não sei o que lá, É o que eles estão preocupados, né? Porque quando o Sonic aparece algum personagem que não tinha aparecido antes, a galera enlouquece. Quando no Sonic acontece isso, quando no FNAF aparece isso. Então, eles entenderam que você tem que colocar esses personagens pra trazer essa excitação. E aí, no caso do Chicken Jockey no Minecraft, a galera jogando pipoca pra cima e não sei o que e tudo mais. É que nem quando o Capitão América lá chamou o Mjolnir e ele veio pra gente. Mas uma coisa são as pessoas levantarem, aplaudirem e gritarem, outra são jogarem refrigerante, girando refrigerante, o negócio chegou ao ponto, O negócio chegou ao ponto que a Warner teve que fazer uma campanha, um PSA, dizendo, galera, menos. Cara, eles levaram o Jack Black pra um cinema em Los Angeles. Por favor. Pra pedir, por favor. Eu acho que a melhor campanha de todas não foi essa. Foi os cinemas lá dos Estados Unidos falarem assim, gente, vocês querem ter o momento Chicken Jockey? Então essas 3 salas estão permitidas ter o momento Chicken Jockey. Legal. Então comprem as pipocas lá de $100. Eu tava falando isso. No cinema, o momento Chicken Jockey é incrível. Porque o cara compra a pipoca, joga a pipoca fora. Porque todo mundo compra pipoca pra poder jogar. No cinema, cara. Até vai no cinema. Porque assim, a parada é que é o seguinte, não tem nada no jogo que seja parecido com isso, tá? Realmente tem um zumbizinho que ele sobe, ele vem mesmo em cima de uma galinha te matar. E é difícil porque a galinha fica pulando. E é difícil de você matar ele. Aí você não consegue acertar ele direito. Mas não tem muita. Não tem muita coisa. Virou assim. Um meme de internet. É uma trend de internet. O primeiro, um cara fez isso. Fizeram isso numa sessão. E aí começou, tipo, a galera queria imitar aquilo que foi feito na primeira. Pro cinema, é ruim isso? Não é, cara. Depende do cinema. Tem um monte de adolescente. Tem um monte de adolescente que nem compra pipoca. Tem gente que tá levando pipoca de casa, Rogério. A pessoa tá fazendo pipoca em casa pra levar pro cinema. Mas isso é o brasileiro. Isso é brasileiro. O americano não faz isso. O americano vai lá comprar pipoca no cinema e gasta mesmo e joga pra cima. E joga fora. Agora, no Brasil, teve os momentos Chicken Jockey, eles são muito mais comedidos, assim. Tem uma pessoa que faz Chicken Jockey, aí faz aí os outros ficam... A minha sessão, eu vou dizer o seguinte, minha sessão foi insuportável. Porque eu assisti num sábado, num IMAX lotado, as crianças não pararam de falar o filme inteiro, gritaram o filme inteiro. E eu tava cansado, porque eu tinha acabado de sair do vôlei, gastei 3.000 calorias. E aí eu tava lá no ar-condicionado, depois de ter comido uma coisa, eu tava quase cochilando, a galera gritando. Mas você foi pra ver a experiência. Você vê a experiência. E aí depois vai reclamar que você teve a experiência? Você tem que entender que sessões de cinema de público infantil são outra experiência. Tem bagunça, Você tem que entender que vai ter molecada que vai estar correndo no cinema. Criança pequena não consegue ficar sentada. Tinha uma menininha que ela corria na frente da tela assim o tempo todo, assim, lá embaixo, assim. Mas aí,
Cara, é isso. Eu fui lá pra ter a experiência. Eu perdi, infelizmente, o momento. Exatamente o momento que eu fui fazer Chicken Jockey. Teve um momento de Chicken Jockey. Aí eu voltei e minha filha falou: pô, você perdeu o Chicken Jockey. Falei, mas aí o que aconteceu? Ela falou: não, uma menina lá atrás gritou, só uma. Chicken e aí Jockey. o cinema todo aplaudiu. Tipo, pra ela não ficar no vácuo. Não, entendeu? Mas não teve o cinema a aplaudiu bagunça. todas as frases do Steve e do Jack Black. Pô, São quando as ele frases mais aparece- clichê do mundo. Fala, eu sou o Steve. A galera tava assim na minha também. Não, Mas é na minha outra foi mais coisa. tranquilo, porque eu fui na única sessão legendada que tinha no meu Ah, bairro. você também. Ah, não. Tá. Aí você desandou tudo. Aí só tinham uns Enzos e Valentinas um pouco mais velhos, aquela galerinha de 17, 18 anos. Então tinham reações, mas a galera não tava aloprando. sabe? Comedido, mas. Né? Mas foi Eu fui muito na sessão interessante, dublada. assim. Eu fui na sessão dublada 2h da tarde, Entendi, no sábado. você foi pegar as crianças. Eu fui também. Essa aí foi no horário, viu, Juras? É, Foi eu no fui horário. eu fiz isso também. Saiu do Que não almoço. tinha legendado, aí eu fui na sessão dublada, Mas eu ainda acho fui que na de 6 da tarde, tava lotada, e as crianças tudo tendo um chilique. Mas eu acho assim, Muito se eu bom. tivesse numa sessão dessa, que rolasse um momento de Chicken Jockey, a galera jogasse um balde de refrigerante na minha cabeça E não, e um monte de pipoca, eu ia ficar muito Não. puto. Cara, isso é um desrespeito, é uma má educação não. inacreditável. Jogar refrigerante não dá, gente. Desculpa. E os cinemas, os cinemas são tão frouxos hoje em dia que eles não conseguem nem mais controlar. Tipo, não tem lanterninha que Mas que mandava não você tem sair da gente, sala. né, cara? É, não tem mais gente, mano. Não é nem que não tenha gente, Rogério. Eles porque não querem. eles não querem mais confrontar o público. Porque antes eles confrontavam. Falavam assim, não pode colocar o pé aí não sei Mas o quê. hoje em dia você tem celular, a galera vai Eu- filmar, vai postar na internet. Eu vai conversei, criar uns eu castelo. conversei com donos de cinemas e um desses donos, ele me disse assim, quando alguém vai reclamar, a gente pega um funcionário e vai lá conversar com a pessoa, mas a gente jamais vai retirar ele, porque ele é um cliente, ele pagou pra estar ali. Aí eu falei, caraca, Cara, então o desrespeito pode Porque hoje em comer dia aqui o cinema solto, também né? É tão caro que eu acho que pra você expulsar alguém da sala, a pessoa tem que realmente cometer um crime. Tá fazendo no um cinema. crime, né? Tipo, agredir. Mas educação é foda também, é passar do ponto, assim. É que assim, esse é um caso muito isolado, na verdade, né? É uma coisa que... São esses memes que não são calculados, que todo mundo gostaria de ter, na verdade. Todos os filmes gostariam de ter. A molecada tá indo pro cinema pra ter esse momento também, Então, sabe? exato. Vai O replicar, mas não cinema, vai... ele é uma experiência social. Você quer É. compartilhar aquilo que você gosta com outras pessoas que também gostam da mesma coisa Fê, que você. eu lembro quando eu fui assistir o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Nossa, foi muito legal. e na sessão de pré-estreia foi uma loucura inacreditável. Aham. A galera enlouqueceu com o Tobey Maguire, com o Fantástico, Andrew Garfield e fantástico. tudo. Momentos, assim, épicos. E aí eu fui 2 semanas depois, numa sessão comum, cheia, uma sessão comum. Mas a galera já tranquila. E aí, quando apareceu o Tobey Maguire, uma menina, quem é esse tiozinho? Que triste! Cara, a gente falando aqui dessa questão de games, acabou vendo um flashback na minha cabeça, assim. O Juras lembra da nossa cultura de cinema de rua, que a gente tinha aqui em Fortaleza nos anos 80, anos 90. E eu fui assistir com alguns amigos Mortal Kombat 2 Aniquilação. Horrível o filme. Um dos piores filmes de videogames já feitos na história. Mas tinha Mortal Kombat! Não. E era aquela coisa. O começo do filme era basicamente os personagens aparecendo e dando aquele espaço de apresentação. É. Na sessão que eu fui, o pessoal aplaudia quando aparecia os personagens. Quando aparecia o Shao Kahn, assim, Ou seja, esse comportamento sempre existiu no cinema. Acho que Sempre até esse existiu. esse papo é até um outro assunto que a gente pode ter num futuro podcast sobre os novos comportamentos na sala de cinema. Mas o fato é que o Minecraft, ele tá causando um barulho e é um filme baseado no universo de videogames. E é um fenômeno cultural. Vai ser o filme, provavelmente um dos filmes de maior bilheteria de 2025. Né, ele vai estar num top, assim, porque esse ano é um ano recheado, né, é um ano de Jurassic World, é um ano de Quarteto Fantástico, de Superman. Agora imagina se o Minecraft lidera isso. Avatar, sabe? Minecraft tá caminhando aí pra ser um dos grandes filmes de bilheteria e pode se aproximar do Mario, inclusive, ou talvez até passar, né? Então, é um fenômeno. E não dá pra negar, é um fenômeno cultural. Cara, a molecada está endoidando nos cinemas, né? Se Minecraft passar Mario, a gente vai ver tanto meme nesse dia. Colocando o Jack Black falando que Mario. Não, vai colocar, sabe o quê? O zumbi montado no Super Mario, né? Ao invés de ser a galinha. Amigo, vocês têm noção?
que os dois filmes são do Jack Black? Porque ele faz a voz do Bowser no Super Mario Bros. E aqui Não, ele e tá... agora ele ele faz tem um- também esse meme de que ele sempre canta alguma coisa. Cara, que horrível, eu odeio, E mano. ele faz um. E ele Esse também momento. tá no filme de videogame, que não é baseado no videogame de David Real, que é o Jumanji. É verdade. Cara, ele é o cara do filme do videogame, Mas o ele Jack Black. teve o... Ele é um... Ele teve o vale dele, ele teve o momento mais baixo dele com o Borderlands, que ele fez a voz lá do bicho lá. É verdade, ele teve. Mas tá nem aí, cara. cara, nem Ele tá apareceu. trabalhando. Fala que é videogame, ele faz, mano. Não É. importa. Entendeu? Ele faz. Exatamente. Ah, e só não menos importante, talvez a adaptação de videogame mais premiada de todos os tempos, Arcane, né? A animação Arcane, baseada aí em League of Legends, saiu na Netflix, é uma das mais premiadas da história. Animação voltada pro público adulto, Iradíssima, né? iradíssima, respeitando, É. criando lore, cara. Mais uma parada pro público Série. adulto em streaming. No stream. Streaming. Então eu acho que é um, Eu é um acho, ponto sabe o pra que eu gente acho? pensar, Que né? não, isso talvez é um ponto a se pensar do seguinte, que não é só na questão de filmes de videogame. Não. É uma questão total. Do cinema Será no que o atual. cinema não é feito hoje em dia para um público infantil e o público adolescente? Porque o que tem dado certo no cinema ultimamente é o quê? É filme de herói, filme de terror e filme infantil. Se eu for pensar bem. Vamos ver aqui, ó. 2024, qual foi o que liderou? Foi o Divertidamente 2, Filme infantil. Deadpool e Wolverine, Moana 2, Meu Malvado Favorito e o Caraca. Wicked. 2023, Barbie, em primeiro, que é um público mais velho, né? Mas é que Barbie é um fenômeno fenômeno cultural. Todo mundo, É um fenômeno, é. O Super Mario Bros, o filme, Oppenheimer, que é um público Que é outro também, fenômeno também. É. Guardiões da Galáxia, 3, e Velozes e Furiosos 10, né? Vamos lá, 22. Avatar, o Caminho da Água, o Top Gun Maverick, É. o Jurassic World Domínio, Doutor Estranho Multiverso da Loucura e o Minions. Cara, é isso, ó, não tô falando. Aí 2021 não dá porque teve a pandemia, mas... 2020 mas e 2021... não, mas o 21 dá, porque o filme quase 2 bilhões, né? O Homem-Aranha, né? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quase 2 bilhões. Verdade. Em segundo lugar, um filme chinês, né? O The Battle of Lake Changing. 2020 não dá porque, enfim, não tem como. Tá tudo 2019. 2019 é assustador. Caraca, 2019 é só Disney. É o ano dos cinemas, né? É Vingadores Ultimato, O Rei Leão, Só Frozen Disney. 2, Homem-Aranha Longe de Casa, o Capitã Marvel, o Joker, Star Wars Episódio 9, Toy Story 4, Aladdin e Jumanji. A Não, o Disney único ficou muito que- mal acostumada, tá? O único que escapa aí, que é um filme adulto mesmo, assim, é o Coringa. Né? Por isso que eu tô falando, Mas cara. mesmo assim é IP. As pessoas É. já entenderam. Aliás, eu acho que, principalmente de pós-pandemia ainda, Sim. ficou essa ideia de que, cara, coisa pra adulto eu assisto em casa e como série. Fica essa É coisa isso aí. premium. É como se fosse uma coisa premium hoje em dia você fazer Cara, uma série de alguma e coisa. aquela né? coisa, os filmes... Eu vou pro cinema toda semana, certo? E eu assisto Você assistiu tudo que eu tudo. posso. Tudo que eu posso. E, cara, é assustador como os filmes voltados pro público mais adulto, geralmente tem Tudo vazio. 10, 12 pessoas na sessão. É insustentável. Não tem como manter. É Por isso que tá virando tudo sério. Na verdade, é sustentável porque um filme desse como Minecraft, ele possibilita você lançar outros filmes, né? Uma Warner lançar uns filmes que não vão dar dinheiro, tem que ser Os lançado que no ela cinema. lançou até agora. Gente, falamos aí, é o novo, né? Adeus super-herói? Não, né? Tchau, super-herói. A gente ainda vai ter acabou. um novo levante do cinema de super-herói agora com o Superman da DC, que se Vamos não ver, der né? certo, Por favor. Tomara. e se não der certo, é assim, ó, a montanha-russa, a Cara. montanha-russa tá lá assim, ó. Eu acho que toda a indústria tá com a respiração tampada, assim, tá sabe? segurando o fôlego, assim. Segurando porque tem Superman e Quarteto. Se esses dois não forem... São duas coisas. O cinema de super-herói tá desse jeito. E o mercado de videogames tá esperando Também. o que vai ser com o GTA. O que o GTA vai causar. Porque se o GTA sair custando $100, todo mundo vai querer lançar seus jogos custando $100. Se sair custando $100 e fizer o sucesso que todo mundo espera que vai fazer... Não, vai fazer. todo mundo vai colocar esse preço. Não, espera, esquece, mano. Se eles venderem a $200, eles ainda vão ser o negócio mais vendido de todos os tempos, cara. Nada foi tão esperado, Nos sei videogames lá, do que GTA na 6. vida. Né? Mano. Mas é isso, gente. Analisamos aí o mercado, falamos de algumas coisas. Deixa aí nos comentários filmes favoritos, séries favoritas. Você acha que realmente o videogame tá se tornando
um novo cenário dominante, temos bons exemplos recentes e que mostram, inclusive financeiramente, que mostram que esse cenário tá mudando, né? Os videogames estão começando a ser lucrativos nos cinemas e nas séries nem se fala, né? Estão conquistando prêmios, sendo aclamadas e ganhando continuações. Fallout 2 tá vindo aí, The Last of Us 2, enquanto a gente tá gravando esse podcast, tá rolando a nova temporada de The Last of Us. Arcane ganhou duas temporadas e vai ganhar mais continuações. As coisas estão acontecendo de forma até rápida, né? Se você pensar. Coloca nos comentários aí a sua opinião. Tá no YouTube, tá no Spotify. Tá no Spotify, não segue a gente? Segue aí no Spotify. Tá no YouTube, não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Lembrando que esse podcast também é em vídeo. Se você estiver só ouvindo lá no Pocket Cast, na Apple, no Overcast, no Castbox, por aí. Muito obrigado pelo play, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Mas saiba que esse podcast também é em vídeo e pode ser assistido no Spotify e no YouTube tranquilamente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!